Noites chuvosas fazem você puxar as cobertas, trancar as portas e imaginar o que espreita do lado de fora da janela. Hoje à noite, vamos puxar os lençóis e revelar casos de crimes reais que você nunca deveria ter ouvido. Casos ignorados, enterrados pela burocracia ou perturbadores demais para virar manchete. Então acomode-se e vamos começar. Você deveria confiar mais em quem conhece há mais tempo. Aquelas que cresceram na sua casa, aquelas em quem seus pais confiavam, aquelas que estão com você desde a escola primária. Jason Sweeney acreditava nisso. Com 16 anos trabalhava em tempo integral, fazia planos para o futuro e apresentaria sua primeira namorada aos pais no dia seguinte. Mas em vez disso, ele entrou na floresta com as pessoas em quem confiava e nunca mais saiu. O que ocorreu com Jason não foi aleatório, nem causado por um estranho ou de forma repentina. Foi traição. Jason Sweeney cresceu em Fishtown, Filadélfia. O pai dele dizia que a família era como os Beatles, 4 pessoas sempre unidas. Jason trabalhava na construtora da família, ganhava $500 semanais e planejava entrar para a Marinha. Ele não era imprudente, nem fora de controle. Tinha um rumo, e talvez isso o diferenciasse. Enquanto Jason construía um futuro, algumas pessoas ao seu redor destruíam silenciosamente o delas. O ressentimento não apareceu de repente. Começou na escola primária. Uma coisa que você precisa saber sobre Jason é que ele tinha vários grupos de amigos. Ele era amigo dos alunos inteligentes, dos quietos, dos barulhentos e dos encrenqueiros. Jason era esse tipo de pessoa. Ele nunca era facilmente influenciado e seu principal objetivo era se tornar um SEAL da Marinha. Mas alguém em quem ele mais confiava estava determinado a garantir que isso nunca acontecesse. O melhor amigo de Jason desde a escola primária era Eduardo, ou Ed Batzig Jr. Eles eram muito próximos, quase inseparáveis. Para você ter uma ideia de como Jason e Ed eram próximos, as famílias deles também se conheciam a ponto de a família de Ed convidar e pagar para que Jason acompanhasse seu melhor amigo em viagens, e a família de Jason fazia o mesmo por Ed. De acordo com a irmã de Jason, Melissa, Ed era presença constante na casa dos Sweeney. Ele ia à casa brincar com Jason, jantava e passava o dia com os Sweeney, todos os dias. Além de Ed, Jason também era amigo de 2 irmãos, Nicholas e Dominique Coia. Dominique tinha 1 ano a mais que Jason, Ed e Nicholas, mas os 4 sempre andavam juntos. O lance com Nicholas e Dominique era que eram solitários. Criados só pelo pai, os irmãos estavam sempre juntos. Os 2 sempre ficavam sozinhos nos arredores da cidade. Mesmo assim, nada alarmante ou que sugerisse mau comportamento, ao menos no início. Jason, Ed e os irmãos Coia foram amigos até o ensino médio, quando tudo começou a mudar. E por algum motivo, Ed estava perdendo o controle e se tornou um imã para a confusão. Ele passava mais tempo na presença da polícia do que na própria escola. Não sei ao certo o que ele fazia ou por que vivia em encrenca, mas se precisava ir sempre ao tribunal, devia ser algo relativamente sério. Então, na época do ensino médio, Jason, Ed e os irmãos Coia já não eram tão próximos. Não demorou muito para que eles perdessem o contato e a amizade meio que acabou. Enquanto isso, Jason tinha planos para a própria vida. A família dele tinha uma construtora, e Jason, com 16 anos, decidiu largar a escola no começo de 2003 e trabalhar nesse negócio da família. Após terminar o ensino médio e trabalhar em tempo integral na construtora, Jason reencontrou Ed e os irmãos Coia, mas ficou decepcionado ao perceber que seus antigos amigos haviam mudado. Veja, Ed já estava em um caminho sombrio, mas agora fez dele seu lar com Nicholas e Dominique. O grupo central de amigos inseparáveis de Jason, com apenas 16 ou 17 anos, agora estava profundamente envolvido no abuso pesado de substâncias e álcool. Isso foi como um soco no estômago para Jason ouvir. Atualmente, Jason quase não usava substâncias, no máximo fumou. Mas o que esses 3 garotos estavam fazendo era algo com o qual tanto Jason quanto sua família não se sentiam confortáveis ou de acordo. Nem os pais de Jason, nem o próprio Jason, queriam ver o jovem se perder daquele jeito.
Jason tentou convencer os amigos a mudarem os hábitos e retomarem a vida, mas isso aumentou a tensão no grupo. Ed, Nicholas e Dominique ficaram irritados com Jason por tentar corrigi-los, e Jason se sentia impotente diante deles. Basicamente, do ponto de vista de Jason, ele queria seus velhos amigos de volta. Ele realmente queria que Ed e os irmãos Coia colocassem suas vidas em ordem. Todos se aproximavam da vida adulta sem planos sólidos para o futuro, ao contrário de Jason. Ele trabalhava, recebia $500 por semana e planejava se alistar na marinha. Do ponto de vista do trio, porém, dava para perceber que havia um pouco de inveja, um pouco de ressentimento e muita raiva. O trio invejava Jason por ter a vida resolvida, apesar de ter deixado o ensino médio cedo. As coisas melhoravam para Jason. A diferença entre ele e o trio era evidente. E, se quer saber, isso também poderia ter ocorrido com eles se não tivessem mudado suas vidas assim. Álcool e abuso de substâncias, isso é terrível, mas com um sistema de apoio sólido, você pode superar qualquer coisa, de verdade. Mas Ed, Nicholas e Dominique não tinham pressa de fazer isso. Eles gostavam do risco, gostavam das festas e curtiam esse estilo de vida. Gostando ou não, Jason seria envolvido nessa confusão, principalmente quando Ed, Nick e Dominique o apresentaram a alguém que mudaria sua vida para sempre. Por fora, Jason tinha tudo, um ótimo emprego e um grande futuro. Mas a única coisa que ele não tinha era o verdadeiro amor. Até que Justina Morley, de 15 anos, entrou em cena. Mas há muito a dizer sobre Justina. Aos 10 anos, ela já conhecia o mundo sombrio das substâncias. Isso não foi um bom começo para a vida dela. Segundo a mãe, ela teve episódios de automutilação e, em 2002, foi internada no Hospital Friends por esses problemas. Agora, isso provavelmente foi uma ótima atitude da mãe dela. Ela estava fazendo o melhor que podia para conseguir a ajuda que a filha precisava. Mas Justina odiou cada segundo disso. Ela praticamente ameaçou a mãe para que a tirasse daquele hospital, mesmo com os médicos desaconselhando fortemente. No fim, Justina recusou a ajuda que tanto precisava, e sua mãe teve que lhe dar alta, mesmo com a orientação médica para tratamento. Depois disso, tudo piorou. Ela passou a escrever poemas com temas muito sombrios e perturbadores. Ela foi expulsa na 8ª série e seguiu abusando de várias substâncias. Ela frequentava festas, conseguia sua droga de escolha de qualquer maneira e estava caindo livremente em um buraco profundo e escuro, muito parecido com o que Ed, Nicholas e Dominique também estavam passando. Essa era a garota apresentada a Jason. E logo de cara, Jason se apaixonou perdidamente por Justina. Jason nunca tinha realmente se relacionado com ninguém antes de Justina, e para ele, ela era a pessoa certa. E Jason estava totalmente apaixonado. Eles ficaram juntos por cerca de uma semana, e foi então que Jason decidiu convidá-la para a casa dos pais dele, para conhecer seus pais e tudo mais. Os pais de Jason e Melissa ficaram muito animados ao ver Jason apaixonado por uma garota. Eles estavam curiosos para conhecer a garota misteriosa que ocupava tanto os pensamentos e conversas de Jason. Assim, marcaram um encontro com os pais dele para 31 de maio de 2003. Era um sábado e Jason levaria Justina para conhecer seus pais, especialmente sua mãe, já que os dois eram muito próximos e tudo, com sorte, daria certo. Mas bem, não é a palavra que eu, ou qualquer outra pessoa, usaria para explicar o que aconteceu depois disso. Porque apenas um dia antes de Jason levar sua namorada para sua casa, ele desapareceu. Normalmente, a rotina de Jason era mais ou menos assim. Ele acordava, tomava café da manhã, ia trabalhar e se não tivesse nenhum compromisso, como encontrar um amigo ou sair para algum lugar, ele voltava para casa naquela mesma noite. Era como um relógio. Jason era muito pontual para sair e chegar em casa. Então, quando Jason não voltou para casa depois do trabalho na noite de 30 de maio, seus pais ficaram um pouco surpresos, mas não ficaram tão preocupados assim. Seus pais acharam que ele só estava testando limites adolescentes, como quebrar o toque de recolher para ver se safava. Mas a família Sweeney começou a se preocupar quando já estava quase de noite e ainda não havia sinal de Jason. Melissa ligou para o trabalho e celular de Jason, mas ele não atendeu, o que era muito incomum para ele. Onde ele estava? A família Sweeney considerou todas as razões para o silêncio de Jason, mas na segunda-feira de manhã não puderam mais esperar.
Eles foram à polícia e comunicaram o desaparecimento de Jason Sweeney, 16, em 2 de junho. A polícia veio, registrou o caso e pediu a descrição de Jason e suas roupas. As perguntas de sempre. Quando a mãe de Jason descreveu o que ele estava vestindo no dia em que foi visto pela última vez, o policial olhou para ela com uma expressão muito estranha no rosto. Era uma mistura de medo, surpresa e talvez mais alguma coisa. Mas o que estava acontecendo? Bem, para descobrir, eu preciso te levar um pouco para trás, de volta ao dia em que Jason deveria apresentar Justina aos pais dele, 31 de maio de 2003. Basicamente, nesse dia, os moradores locais chamaram a polícia para avisar sobre algo que tinham encontrado nas trilhas. Era uma área arborizada e remota de Fishtown, próxima ao rio Delaware. As trilhas ficavam a cerca de 1 quilômetro da casa de Jason. Então a polícia foi investigar e imediatamente se deparou com um corpo ferido e sem vida. A gravidade dos ferimentos foi um obstáculo para a polícia, pois eles não conseguiam determinar a idade dessa pessoa. O homem aparentava ter entre 30 e 40 anos e não portava documento de identificação. Ele usava só um colar de São Judas e tinha um corte na palma da mão. Ele estava vestindo uma camiseta de cor escura e jeans. Esse homem, João Doe, foi levado para o Instituto Médico Legal e, como não havia relatos recentes de pessoas desaparecidas, não havia muito que a polícia pudesse fazer, por enquanto. Isso foi até que Jason desapareceu. A polícia ficou boquiaberta com as probabilidades. O João Doe encontrado nas trilhas estava usando as mesmas roupas que Jason no dia em que desapareceu. Mas João Doe tinha por volta de 30 a 40 anos e Jason só 16. Ainda assim, a polícia pediu que a família Sweeney identificasse o corpo. O maior pesadelo dos pais de Jason se confirmou. O João Doe, encontrado morto no escritório do legista, era o próprio filho. Ele foi reconhecido pelo colar de São Judas que ganhou da avó. A família de Jason não acreditava no que aconteceu. Quem teria feito isso com ele? E por quê? Com Jason identificado pela polícia, ficou claro que havia alguém por trás do ataque, que foi muito frenético e claramente passional. Jason não apenas tropeçou e caiu na área remota onde foi achado, ele foi atacado. A polícia falou com os pais de Jason sobre suas companhias. Qualquer informação específica e peculiar que pudesse ser útil para o caso e, obviamente, se ele tinha alguma rixa com alguém. A polícia acabou descobrindo sobre os amigos de Jason, Eddie, Nicholas e Dominic e sua nova namorada, Justina. Eles foram as últimas pessoas conhecidas a terem interagido com Jason. Embora Jason não fosse tão próximo do trio, ainda saía com eles às vezes. Desde que Justina entrou na história, ver o trio se tornou inevitável, pois estariam nas mesmas reuniões. Primeiro, o trio Ed, Nicholas e Dominic foi chamado e interrogado separadamente. Ed foi interrogado por um policial e os irmãos Coia por outro. Eles não sabiam onde Jason estava e disseram que estavam em uma festa na casa de um amigo no dia do desaparecimento. Eles esperavam por Jason, mas ele nunca apareceu. Isso encerrou o interrogatório, mas restava alguém que podia relatar os detalhes do dia em que Jason sumiu. Essa pessoa era sua namorada, Justina Morley. Ela era a namorada dele, então, se alguém soubesse onde Jason estava ao desaparecer, seria ela, certo? Então Justina foi chamada à delegacia para perguntas. Inicialmente contou a mesma história dos outros, mas não sustentou a farsa por muito tempo. As palavras que saíram da boca de Justina e o que ela contou para a polícia não poderiam ter sido mais assustadores. No fim, o depoimento de Justina foi a peça que faltava nesse mistério. Justina basicamente confessou à polícia como ela, Ed e os irmãos Coia estavam envolvidos no ataque a Jason e em sua morte subsequente. Foi uma revelação perturbadora. Essas eram as 4 pessoas mais próximas de Jason. Como eles seriam responsáveis pela morte dele? A polícia deveria mesmo acreditar que adolescentes fizeram isso com o próprio amigo? E para piorar ainda mais, foi na verdade Justina quem atraiu Jason para aquele lugar onde ele acabou sendo encontrado morto. O que ocorreu naquele dia fatídico? Segundo Justina, o ataque foi planejado bem antes de acontecer, e o pior é que não foi a primeira vez que pensaram nisso. O plano deles era atrair Jason à costa sul de Jersey e atacá-lo após ele sacar dinheiro no caixa eletrônico. Mas isso não deu certo por algum motivo.
O grupo considerou a casa de Jason o melhor local para o ataque, mas algo ocorreu novamente e o plano foi adiado. Finalmente, ficou decidido que, no dia anterior ao encontro de Justina com a família de Jason, ela atrairia Jason para um lugar remoto com a promessa de um bom momento e os amigos estariam escondidos, prontos para agir no momento perfeito. Jason era muito atraído por Justina, então isso era um sonho realizado para ele. Ele foi rápido em dizer sim e não tinha nenhum motivo para ficar apreensivo. Ele acreditava que ambos estavam apaixonados. Justina, sua namorada, era a garota por quem era completamente apaixonado e que apresentaria à família no dia seguinte. Mas Jason não podia imaginar que estava caminhando direto para uma armadilha, e ela havia sido preparada justamente pela garota que ele amava e pelas pessoas que ele chamava de amigos. Assim que Justina atraiu Jason para o fundo daquela área arborizada, Ed, Nicholas e Dominique saíram do esconderijo e quase imediatamente começaram o ataque. Jason tentou se salvar, ele tentou implorar e tentou fazê-los parar, mas no final não teve sucesso. E tragicamente, Jason Sweeney, que tinha apenas 16 anos, perdeu a vida nas mãos das pessoas com quem foi amigo próximo durante toda a sua vida. Após o ataque, o trio e Justina vasculharam os bolsos de Jason e roubaram seu pagamento da semana, $500, chiclete e outros itens. Um ataque que levou Jason a perder a vida foi por causa de um pagamento de $500. Era só isso que o grupo queria, apenas o dinheiro dele. E preciso lembrar, esses são um bando de crianças de verdade, adolescentes. Após o roubo bem-sucedido, o grupo comemorou com um abraço coletivo e deixou o local como se não tivesse acabado de assassinar seu amigo de infância. Eles descartaram armas, roupas sujas e outras evidências em locais próximos. Depois, eles simplesmente dividiram o dinheiro entre si. Segundo Justina, todos estavam tranquilos e até pareciam felizes, como se tivessem ganhado na loteria. O que fizeram com tanto dinheiro? Bem, eles gastaram em festas, bebidas e outras coisas aleatórias do tipo. Eles literalmente foram festejar depois de cometer um assassinato. Isso é inacreditável. Se isso não mostra até onde as pessoas vão para alimentar seus vícios, então nada mais mostra. Após a confissão de Justina, a polícia precisou de um tempo para se recompor, pois não esperava que o interrogatório tomasse um rumo tão sombrio tão rápido. O que mais surpreendeu os investigadores foi a distância em que Justina estava. A expressão dela era fria e indiferente, parecendo que falava apenas sobre o tempo ou algo entediante para ela. A polícia ficou chocada, mas Melissa, irmã de Jason, ficou ainda mais surpresa, pois era muito próxima desses garotos na infância. Mas isso? Os investigadores tinham suspeitos, mas precisavam investigar mais. Os garotos seriam tão cooperativos quanto Justina? Bem, surpreendentemente, eles foram. Um por um, Ed, Nicholas e Dominique contaram tudo sobre como participaram do ataque a Jason e qual foi o papel de cada um. Dominique confessou que, nos dias que antecederam o ataque, o grupo ouviu a famosa música dos Beatles, Helter Skelter, mais de 40 vezes supostamente. Além disso, só como observação, também havia 4 agressores. Os Beatles tinham 4 integrantes, assim como a família de Melissa, que era chamada de Beatles por ela e pelo pai de Jason por também serem 4. Os paralelos são de partir o coração, assustadores e bizarros, tudo ao mesmo tempo. Você pensaria que a confissão do grupo bastaria para indiciá-los por assassinato, mas não foi o caso. A polícia precisava de uma prova permanente para levar o grupo de adolescentes ao tribunal e puni-los. Embora não quisessem, os investigadores precisaram fechar um acordo com uma das assassinas, escolhendo Justina Morley. Se admitisse culpa por homicídio doloso de 3º grau e testemunhasse contra o grupo, teria pena reduzida. Justina aceitou esse acordo de bom grado. Foi uma decisão amarga para todos, mas o Estado teve que fazer o que era necessário, e ficou decidido que todo o grupo seria julgado como adulto, por razões óbvias. Ed e os irmãos Coia foram acusados de homicídio doloso de 1º grau, conspiração, roubo e posse de instrumento de crime. O julgamento de Ed, Nicholas e Dominique aconteceu em 28 de fevereiro de 2005, e como prometido, Justina testemunhou contra eles. A promotoria também conseguiu encontrar as armas que foram usadas para atacar Jason, assim como evidências de DNA em algumas das peças de roupa recuperadas dos autores do crime. O julgamento durou apenas 2 semanas e, em todas as audiências, a família de Jason estava na primeira fila, revivendo a dor que seu filho e irmão passou.
Em pouco tempo, o júri deliberou e o veredicto para o trio foi de culpados. Eles foram considerados culpados em todas as acusações. E em maio de 2005, Edward, Nicholas e Dominique foram condenados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pelo assassinato de Jason Sweeney, além de mais 22 anos e meio a 45 anos por conspiração, roubo e posse de instrumento de crime. Ficava evidente que eles jamais deixariam a prisão até o fim de suas vidas. Mas a luta não acabou. A sentença de Justina ainda estava pendente. Por causa do acordo judicial e por cumprir sua parte do trato, Justina foi condenada a apenas 17 anos e meio a 35 anos de prisão. Eles mostraram pouco ou nenhum remorso e não se arrependeram de tirar a vida de Jason. Bem, depois que 15 anos se passaram, em dezembro de 2020, Justina Morley foi libertada da prisão em liberdade condicional. Ela esteve tão envolvida no ataque a Jason quanto qualquer outra pessoa do grupo, e o fato de já terem se passado 5 anos desde que ela foi solta é inacreditável. Nós realmente não sabemos onde ela está ou o que está fazendo agora, mas a família de Jason, assim como todos que estiveram envolvidos nesse caso, estão meio que sem acreditar. A família de Jason ainda sente o vazio que ficou após a morte repentina do filho. Jason era apenas um jovem que tinha muito pela frente. Ele estava no caminho certo, construindo sua vida, trabalhador e maduro para a idade. Ainda assim, teve um fim trágico. Os principais fatores que tornam esse caso único e assustador são a idade e a atitude dos autores, que eram amigos de Jason. Eles eram como ele, mas não hesitaram ao tirar a vida de Jason e ainda acharam que foi das coisas mais legais que fizeram. E segundo, o motivo. O que se acredita ser o principal motivo era apenas dinheiro, mas também havia outra coisa, algo enraizado e algo cheio de ressentimento. Seja por ciúmes de Jason, ressentimento por ele ter uma vida melhor, ou alguma outra emoção negativa, algo além da ganância levou a esse ataque, porque mesmo depois de 2 décadas, a dor de perder Jason Sweeney ainda está viva no coração de seus entes queridos. Eles nunca esquecerão isso. Perderam Jason de forma tão repentina e inexplicável que a ferida sempre doerá, não importa o tempo. Acho que o Salmo 55 traz uma visão muito profunda sobre casos como esse, quando Davi diz, não é um inimigo que me insulta. Eu poderia suportar isso, mas é você, um homem como eu, meu companheiro, meu amigo próximo. Davi também estava se referindo à profunda traição de um amigo próximo. A traição por si só já é difícil o bastante, mas quando vem de alguém tão próximo, até mesmo as escrituras reconhecem o quão profundas essas feridas podem ser. Mas não podemos esquecer como o Salmo 55 termina, com Davi concluindo ao dizer, mas eu clamo a Deus e o Senhor me salvará. Ele conclui, entregue suas cargas ao Senhor e ele te sustentará. Ele jamais permitirá que o justo seja abalado. Ela pensou que foi parada por excesso de velocidade, mas esse foi seu último erro. Após o Natal, um estudante universitário de 20 anos dirigia à noite por uma rodovia tranquila na Califórnia. Ela passou o dia cuidando do namorado doente e avisou os pais que estava indo para casa. Mas ela nunca chegou. O carro dela foi achado depois abandonado no fim de uma saída escura, com as chaves ainda na ignição. Os pertences dela ainda estavam dentro do carro, e o corpo dela foi encontrado debaixo de uma ponte em um desfiladeiro. No começo, a polícia não fazia ideia de quem tinha feito isso, mas então algo assustador aconteceu. Mulheres começaram a ligar, dizendo que tinham sido paradas exatamente no mesmo lugar pelo mesmo homem sem motivo algum. E a pessoa que descreviam não era um estranho. Ele era um policial rodoviário fardado. Cara Knott, estudante de 20 anos da Universidade Estadual de San Diego, cursava educação para ser professora. Durante caminhadas com os pais, ela falava em se formar, trabalhar com crianças e ter uma família. Cara era gentil, bondosa e muito amada por todos que a conheciam. Na época, ela estava em um relacionamento sério com seu namorado, Wayne Batista. As famílias deles eram bem próximas e costumavam visitar a casa uma da outra com bastante frequência. Aos olhos de todos, Wayne era o cara certo. A vida de Cara parecia estável, previsível, segura. E então, 2 dias depois do Natal, tudo deu errado. Era o Natal de 1986 e Cara e sua família passaram momentos maravilhosos durante as festas. Todos estavam reunidos para se divertir e o tempo passou voando.
Cara, de 20 anos, ou na verdade qualquer pessoa, nunca esperava que aquele seria o último Natal feliz que eles celebrariam juntos. 2 dias depois, em 27 de dezembro, Wayne ficou de cama com uma forte gripe. Estava tão mal que não conseguia sair da cama e tinha uma febre altíssima. Quando Cara soube disso, ela obviamente ficou muito preocupada com ele, mas essa era a Cara, sempre cuidando das pessoas que amava e fazendo o possível para ser o mais prestativa possível. Cara planejou passar o dia com o namorado e cuidar dele até melhorar. Ela sabia que Wayne provavelmente estava se sentindo muito mal e gostaria de ter alguém ao lado dele, então foi exatamente isso que ela decidiu fazer. Ela disse aos pais que passaria o dia na casa do Wayne, em escondido, e que voltaria à noite. Era algo bem básico e rotineiro para a Cara. Então, seus pais a viram entrar em seu Fusca branco de 1968 e acenaram para se despedir da filha. Agora, as casas de Wayne e Cara ficavam cerca de 40 minutos de carro ao sul, pela Interstate 15. Isso será importante depois, então guarde essa informação. Cara chegou a escondido e avisou os pais, ligando da casa do namorado. E foi isso. Cara passou o dia com Wayne, ficando ao lado dele, ajudando no que podia, e quando a noite chegou, era hora de Cara voltar para casa. Agora, como essa era a época antes dos celulares, Cara ligou novamente para os pais da casa de Wayne, avisando que estava a caminho. Isso também merece destaque sobre Cara. Tenho certeza de que você já se cansou de ouvir, mas Cara era muito pontual e nunca fazia planos de última hora com ninguém. E se ela dizia que estava indo para casa, pode ter certeza que isso estava decidido. Ela realmente iria para casa. Então, os pais de Cara estavam esperando que ela chegasse em casa em cerca de 40 minutos mais ou menos, mas ela não voltou para casa. 40 minutos se passaram, depois mais alguns, até completar 1 hora e, em seguida, 1h30. Os pais de Cara já estavam ansiosos. Onde ela estava? Ela já deveria estar em casa a essa altura, a menos que de alguma forma tivesse se envolvido em um acidente na I-15. Mas isso também não fazia sentido, pois Cara sempre avisava a família se fosse se atrasar ou tivesse algum problema. Se houvesse um telefone público por perto, então Cara já teria ligado para eles para avisar por que estava atrasada, mas essa ligação nunca aconteceu. A cada minuto que passava, os pais de Cara ficavam cada vez mais inquietos, e eles simplesmente tinham um pressentimento muito ruim. Quando acharam que já tinham esperado o suficiente, Cynthia, irmã de Cara, o marido dela e os pais de Cara pegaram seus carros e seguiram o caminho que Cara fazia até a casa de Wayne. Agora, talvez Cara estivesse presa em algum lugar, talvez ela precisasse de ajuda. Talvez o carro dela tenha ficado sem gasolina ou com pneu furado. A mente da família Knotts estava passando por todos os tipos de possibilidades que poderiam explicar logicamente o atraso de Cara. Eles percorreram as estradas procurando por Cara ou seu Fusca branco, mas não acharam nada. Enquanto procuravam por Cara por conta própria, o pai dela, Sam, também ligou para a polícia para registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Mas a polícia usou aquela desculpa de esperar 48 horas e deixou a família desamparada, tendo que procurar a filha sozinha. A mãe de Cara, Joyce, costumava ligar de telefones públicos para hospitais locais para saber se houve acidentes ou internações no período. Eles estavam tentando de tudo para cobrir todas as possibilidades e procurar por Cara, mas nada aparecia. Ninguém com as características ou com o nome de Cara tinha dado entrada no hospital. Nenhum acidente envolvendo um Volkswagen foi registrado. Nada. Mas a família Knott não desistiu. Eles não pararam de procurar por Cara. Embora parecesse clichê, isso era muito incomum para Cara, que nunca se atrasava. Eu sei que isso é muito falado em casos de crimes reais, mas é um fato por um motivo. Atrasos inexplicáveis em compromissos importantes ou mudanças inesperadas de rotina são sinais que não devem ser ignorados. A família Knott e até parentes distantes da Cara procuraram por todos os caminhos, estradas, estacionamentos e canteiros de obras para encontrar a Cara ou seu carro. A busca pela Cara continuou durante toda a noite e só chegou ao fim na manhã seguinte, quando a própria família dela fez uma descoberta assustadora. Na manhã de 28 de dezembro, Cynthia, irmã da Cara, e seu marido dirigiam por uma estrada remota quando, de repente, frearam. Eles viram algo em um beco deserto, próximo à saída Mercy Road da Interstate 15.
Essa estrada levava a uma área escura, suja e remota da Interstate 15, o mesmo caminho que Cara usava para ir à casa do Wayne. Quando o casal se aproximou, viram um carro branco. Era o Fusca da Cara, abandonado nessa área remota. Mas não havia sinal da Cara nu ou perto do carro. A janela do motorista estava entreaberta e, pelo vidro, o casal viu as chaves do carro da Cara na ignição. Os pertences dela estavam no banco de trás, e um cartão Chevron e um recibo no banco do passageiro. O casal sabia que Cara não deixaria o carro em um local inseguro para ficar sozinha à noite. Sem perder tempo, Cynthia foi ao telefone público mais próximo e chamou a polícia. Souberam pelas autoridades que o carro de Cara foi achado abandonado na área remota e exigiram que os policiais fossem verificar. Desta vez, a polícia levou o desaparecimento de Cara a sério e enviou uma viatura ao beco sem saída para inspecionar o local. O local onde o carro de Cara foi achado era uma grande área cercada por arbustos e árvores densas, com uma ponte de 20 metros ao longe de onde se via um desfiladeiro. Os policiais chegaram ao local e começou uma busca por Cara. Eles também acharam estranho o carro dela estar abandonado em área tão remota. Durante o dia, esse lugar não era nem de longe tão assustador, mas à noite mal dava para enxergar para onde você estava indo e não havia uma alma viva à vista. Então, esse era o lugar mais remoto que se podia encontrar nessa região. A polícia também expandiu a busca para a ponte e o desfiladeiro, e foi aí que eles viram algo na água. De longe, era um tom de roxo e branco, mas de perto era devastador. A polícia foi ao desfiladeiro, resgatou o corpo na água e logo o caso de desaparecimento de Cara virou homicídio. O corpo de Cara, de 20 anos, foi encontrado no desfiladeiro. As cores roxa e branca eram das roupas e sapatos que ela usava. Agora, não sei se já mencionei isso, mas antes de desaparecer, Cara estava usando um moletom roxo e botas de couro brancas. E infelizmente, quando a encontraram, Cara, de 20 anos, não pôde ser reanimada. Ela se foi, e a busca chegou a um fim devastador. A família e os amigos de Cara foram informados da descoberta e ficaram chocados e surpresos. Cara, que estava viva, bem e sorrindo há apenas algumas horas, agora foi encontrada embaixo de uma ponte, deixada no barranco como se não fosse ninguém. O mundo da família de Cara desmoronou. Eles precisavam de respostas e queriam saber quem fez isso com a Cara. Quem já fez tanto quanto ela para voar? Uma autópsia foi realizada posteriormente no corpo de Cara e, felizmente, não foi encontrada nenhuma evidência de motivação sexual. Mas ela teve um destino terrível e alguém tirou sua vida com as próprias mãos e uma corda. Ela tinha ferimentos no rosto, feridas de defesa e DNA sob as unhas, deixando a polícia e a comunidade perplexas. Eles precisavam pegar o culpado antes que ele atacasse novamente. A polícia tinha poucas pistas para investigar. Eles possuíam evidências de DNA, mas isso era nos anos 80. Testes avançados de DNA ainda eram um conceito estranho, e a falta, ou melhor, a ausência de câmeras de vigilância também não ajudava o caso da polícia. Então, os investigadores fizeram o que as agências de aplicação da lei costumavam fazer naquela época, que era criar uma linha direta para receber pistas. Eles precisavam que qualquer pessoa viesse à frente com detalhes sobre Cara, e se alguém tinha visto algo suspeito na Interestadual 15 na noite de 27 de dezembro, a polícia rastreou os movimentos de Cara naquele dia. Ela foi à casa de Wayne, fato confirmado após conversarem com ele e seus pais, e depois foi embora. Enquanto estava a caminho de casa, Cara parou para abastecer em um posto de gasolina Chevron próximo, cerca de 16 quilômetros ao norte, logo após a I-15. A polícia conversou com o funcionário que estava no caixa naquele momento, e de acordo com eles, viram Cara chegando ao posto de gasolina, abastecendo o carro, pagando, pegando o recibo, que mostrava o horário de 20h30, e então voltando para a Interestadual 15 pela rampa sentido sul. Agora, Cara estava indo para casa. Ela não estava fazendo nenhum desvio. Ela não estava indo para nenhum outro lugar. Como o carro dela foi parar onde foi encontrado? Enquanto isso, a polícia fez uma lista curta de suspeitos e, inicialmente, suspeitou do namorado da Cara, Wayne. Mas ele tinha um álibi sólido e reagiu com genuína surpresa e preocupação por Cara. Também não havia motivo para ele ser responsável pelo desaparecimento de Cara, então ele acabou sendo descartado como suspeito.
Isso também fazia a polícia voltar à estaca zero. Eles seguiram diferentes pistas que chegavam pela linha direta, e alguns dias após o início da investigação, várias ligações de jovens mulheres começaram a chegar. Curioso é que todas essas mulheres contavam a mesma história. E todas essas mulheres mencionaram exatamente o mesmo nome. As mulheres que ligaram para a linha direta após o sumiço de Cara tinham cerca de 20 anos e, coincidentemente, dirigiam os mesmos carros que ela. Não apenas parecidos, mas exatamente os mesmos. Todas as mulheres tinham Volkswagen Fusca e todos eram do mesmo modelo que Cara tinha. As mulheres também tinham uma semelhança impressionante entre si. Então, isso já começou de uma forma muito perturbadora para a polícia. Se este fosse realmente um caso de um criminoso em série, bem, ele tinha um tipo muito específico. As mulheres relataram aos investigadores uma situação muito bizarra e desconfortável na mesma área onde o carro de Cara foi encontrado, na Mercy Road. As mulheres contaram que dirigiam à noite pela Interstate 15 quando foram paradas por um policial rodoviário da Califórnia em serviço. O estranho era que o policial mandava as mulheres pararem no fim de uma saída isolada e escura, mesmo sem elas estarem infringindo a lei. Elas estavam dirigindo abaixo ou dentro do limite de velocidade. Elas estavam sóbrias, por isso ficaram surpresas ao serem paradas por um policial rodoviário. Mas o que elas poderiam fazer? Elas não podiam simplesmente enfrentar uma figura de autoridade. Elas sentiram que deviam obedecer. Foi então que as coisas ficaram estranhas. O policial então passava a deter essas mulheres por 90 minutos de cada vez. Não 9, 90. E isso sem motivo algum. Depois, o policial se intrometia na vida pessoal das mulheres e fazia perguntas desconfortáveis antes de deixá-las ir. O policial não era ameaçador, mas às vezes passava dos limites ao tocar no ombro ou cabelo da mulher, deixando-as em choque e angústia. Você consegue imaginar ser parado pela patrulha rodoviária da Califórnia sem ter feito nada errado e lidar com perguntas e atitudes inadequadas por 1h30? Bem, a polícia conversou com outras pessoas que tiveram contato com esse policial em particular, e todas as mulheres que se pareciam com Cara eram detidas por um tempo incomumente maior do que o necessário, enquanto motoristas homens geralmente eram liberados em 5 a 10 minutos após serem parados na rodovia. Isso foi realmente bizarro, mas houve algo que levou essas mulheres, que também eram vítimas de certa forma, a se manifestarem. Segmento de TV sobre segurança nas estradas exibido após o desaparecimento de Cara. Veja, 2 dias depois que Cara pegou a rota I-15 para a casa do namorado e da descoberta assustadora do carro e do corpo dela, uma emissora local gravou um segmento com um policial da patrulha rodoviária da Califórnia para dar dicas de segurança e orientar sobre o que fazer ao ficar preso na estrada. O rosto desse segmento era um policial modelo da patrulha rodoviária, um veterano de 13 anos, Craig Payer. Ele era um homem de meia idade que transmitia segurança e parecia alguém a quem você recorreria para pedir ajuda se ficasse preso na beira de uma estrada escura. E nesse segmento, Craig foi visto dirigindo em sua rota habitual, a Interestadual 15, a mesma rota que Cara havia feito. Ele fazia isso enquanto conversava com o cinegrafista e dava dicas de segurança aos telespectadores na rodovia. Esse segmento foi exibido em todas as TVs e assistido por todos, inclusive pelas mulheres que depois ligaram para a linha direta da investigação do assassinato de Cara. Elas já tinham visto esse homem antes, porque esse era o mesmo policial rodoviário que as parou à noite por um tempo suspeitamente longo e agiu de forma não profissional com elas. Esse mesmo sujeito agora estava na TV dando dicas de segurança para motoristas na rodovia. Mas também havia algo que muitos não conseguiam ignorar. Craig tinha ferimentos no rosto, pareciam arranhões, e ele nem sequer tentou escondê-los. Eles estavam à mostra. Embora as pessoas não dessem muita importância na época, agora a polícia tinha a nova informação de que Craig, policial exemplar da CHP, aterrorizava mulheres e as deixava angustiadas nas estradas remotas da I-15. Bem, eles sabiam que não podiam ignorar esse detalhe. A polícia investigou Craig mais a fundo. Eles queriam saber onde Craig estava quando Cara também estava na I-15. Um frentista de outro posto próximo ao local onde o carro de Cara foi achado foi questionado pela polícia sobre ter visto Craig naquela noite. E bem, essa pessoa tinha visto Craig. Era por volta das 9h30, então cerca de 1 hora depois que Cara abasteceu seu carro naquele posto de gasolina Chevron.
Segundo o atendente, Craig parecia nervoso e desleixado, com ferimentos no rosto, os mesmos exibidos no segmento de TV. O atendente puxou conversa com Craig e, ao perguntar sobre sua noite, ele disse que teve uma noite difícil. A esposa de Craig também se apresentou e contou à polícia que também viu os ferimentos no rosto dele quando ele voltou para a casa do trabalho naquela noite. E ele deu a ela uma explicação meio vaga. Depois, discrepâncias nas multas por excesso de velocidade levantaram muitos alertas para a polícia. 2 irmãos disseram à polícia que Craig os parou e multou por excesso de velocidade por volta das 22 horas. Porém, ao serem verificados, os registros mostraram que Craig apagou o horário original e mudou para 21 horas e 20 minutos, criando um álibi para aquela noite. Tudo isso foi muito estranho. A polícia tinha motivo suficiente para prender Craig como suspeito. E não é que foi exatamente isso que eles fizeram. Craig Payer foi preso em 15 de janeiro de 1987. Quando questionado sobre os ferimentos no rosto, Craig disse que caiu de cabeça em uma cerca de arame. Mas a polícia não acreditou nisso. Os ferimentos eram compatíveis com alguém tentando se defender, arranhando-o. Ferimentos de cerca de arame não eram iguais aos de Craig. No fim, as evidências contra ele só cresceram, e a polícia o acusou de assassinato em primeiro grau de Cara Knott. A polícia também confiscou os pertences de Craig e encontrou no carro dele uma corda e uma lanterna, usados para subjugar e tirar a vida de Cara. É impressionante que Craig ainda tivesse a arma do crime em seu carro, e ambos os itens acabaram sendo a chave para condená-lo no final. Além disso, provas forenses colocaram Craig na cena do crime, o que basicamente confirmou a ideia de que ele foi quem atacou Cara. O DNA dele estava nos sapatos dela, e o de Cara nas roupas e no corpo de Craig. A polícia teve sorte, pois Craig tinha sangue AB negativo, muito raro, encontrado nas roupas e no corpo de Cara. Então, realmente, ninguém além do próprio Craig participou do ataque à Cara. Em janeiro de 1988, o primeiro julgamento de Craig foi realizado, mas o resultado foi um júri indeciso. Naquela época, ninguém acreditava que um policial de patrulha faria algo assim. Após horas de deliberação, o júri de 12 pessoas não chegou a um veredito, ficando empatado, com 7 votando pela condenação. Então, enquanto os preparativos para outro julgamento estavam em andamento, Craig estava em liberdade sob fiança. Nem imagino como a família da Cara se sentiu. Era óbvio que essa pessoa estava envolvida no ataque à Cara. Apesar da acusação, o julgamento foi confuso e desorganizado, permitindo que ele ficasse livre e pudesse machucar outras jovens até o novo julgamento. Mas finalmente, depois de alguns meses, esse segundo julgamento aconteceu. Os promotores atuaram incansavelmente no julgamento, apresentando provas, testemunhas e tudo o necessário para condenar Craig por suas ações. O julgamento teve resultado e os jurados chegaram a um veredito unânime. Craig Payer foi condenado por homicídio em primeiro grau. Mas Craig Payer, por outro lado, não disse uma palavra sequer em seu próprio julgamento e continuou a afirmar sua inocência até o fim. Mas finalmente, em 4 de agosto de 1988, Craig Payer foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 25 anos. Desde então, ele teve a liberdade condicional negada 2 vezes, uma em 2008 e outra em 2012. Ele ainda é visto como um perigo para a sociedade, e concordo totalmente. Hoje, cumpre pena na colônia masculina da Califórnia. Sua próxima audiência de liberdade condicional está marcada para janeiro de 2027, que não está tão longe. A família de Cara, presente em todas as audiências e julgamentos, deseja que esse assassino nunca mais seja solto. Mas o que ainda não está claro até hoje é o motivo pelo qual Craig atacou Cara. Ele já havia atacado mulheres no passado e da mesma forma, mas só chegou ao assassinato com Cara. Como Craig manteve a boca fechada, realmente não sabemos o que aconteceu naquela noite que levou Craig a fazer o impensável, e talvez nunca saberemos. Não sei porquê, após tanto tempo, esse homem não explicou nada sobre isso. Acho que ele espera que alguém da Junta de Liberdade Condicional um dia acredite em sua inocência. Não sei. Mas Cara estava apenas seguindo sua noite, como de costume. E do nada, Craig a parou, a assassinou e depois simplesmente agiu como se nada tivesse acontecido.
Tudo isso parece sem sentido, e acho que, de certa forma, é mesmo. Foi. O pai da Cara, Sam, e a família Knott fizeram campanha para reduzir o tempo de espera para considerar alguém desaparecido de 48 horas, visando resolver casos mais rápido e salvar outros de tragédias semelhantes. Não sei se tiveram sucesso nessa área, mas ouvi de várias fontes que a maioria dos departamentos de polícia hoje nem exige mais período de espera para registrar desaparecimento. Então, de certo modo, a campanha foi bem sucedida. Mas o que é tão de partir o coração nesse caso é que Sam, o pai da Cara, faleceu de ataque cardíaco a poucos metros de onde sua própria filha foi encontrada sem vida. A família Knott criou um memorial, um belo jardim com um carvalho em homenagem à filha. E Sam estava cuidando desse memorial quando seu coração falhou. É uma tristeza diferente pensar que o pai da Cara morreu defendendo a segurança das motoristas mulheres, já que sua própria filha perdeu a vida pelas mãos de quem deveria proteger os cidadãos. A família agora sofreu duas perdas. Tudo porque um policial rodoviário desonesto só queria machucar alguém. A maioria das pessoas desaparece silenciosamente. Elas fazem as malas, levam o celular, deixam algum tipo de rastro. Crystal Reisinger deixou tudo para trás. O celular dela estava no chão. Os remédios, daqueles que ela não podia viver sem, estavam intocados. A comida estava recém-guardada, o aluguel atrasado e a filha aguardava sua ligação. E 2 dias antes de desaparecer, Crystal contou para alguém que estava sentindo que ia morrer. A cidade fez o que cidades pequenas fazem. Disseram que ela fugiu e era instável. Chegaram até a dizer que alienígenas a levaram. Crystal Reisinger nasceu em Phoenix, Arizona. Sabe-se pouco sobre a infância dela, apenas que foi instável. A vida difícil em casa fez com que ela fosse enviada para Denver para morar com a tia, buscando mais segurança. Mas essa situação também ruiu. Quando ela tinha apenas 15 anos, a justiça interveio e a tirou da guarda da tia. Depois ela foi morar com a família Irvings, amigos dela. Crystal, pela primeira vez, sentiu algo normal. Debbie e Rodney Irving até a tratavam como filha. Deram a ela um quarto mobiliado no porão e incentivaram-na a concluir o ensino médio, ir para a faculdade e ofereceram estabilidade e estrutura. E Crystal prosperou. Ela se matriculou na Western State College, onde fez amizades próximas, inclusive com um homem chamado Miguel, cuja família também a acolheu. Mas Crystal nunca foi feita para uma vida convencional. Era intuitiva, espiritual, ligada à energia, natureza e simbolismo. Ela estudou diferentes religiões, hinduísmo, budismo, tradições nativas. Lia tarô, acreditava em auras e se descrevia como clarividente. A vida na cidade nunca combinou com ela. Mesmo no Colorado, mesmo com estabilidade, algo dentro dela se sentia inquieto. Nesse período, ela conheceu Elijah Guana. O relacionamento evoluiu rápido, logo moravam juntos, e Crystal engravidou. A maternidade então a mudou. Quando sua filha Kasha nasceu, amigos dizem que Crystal encontrou um sentido mais profundo para sua vida. Foi como se ela também tivesse renascido de alguma forma. Mas nem isso silenciou o chamado que ela sentia. Denver parecia sufocante. Gunnison era melhor, e ela se mudou para lá em 2014 para trabalhar e estudar. Mas ainda não era isso. Crystal queria um lugar selvagem, espiritual e que parecesse vivo. Bem, na primavera de 2015, essa busca a levou para Crestone, Colorado. Crestone era diferente de todos os lugares que ela conhecia. Mas também seria o lugar onde ela perderia a vida. Crestone é chamada de capital mundial das religiões da nova era. Basicamente, é um refúgio de pessoas ou buscadores da verdade que vão para essa região para encontrar seu propósito, se conectar com a mãe natureza e conhecer pessoas com ideias semelhantes. Crystal se encaixou aqui. Crestone exercia uma atração sobre ela. Agora, Crestone é uma cidade muito pequena, e quando digo pequena, quero dizer que a população dessa cidade em 2020 era de 141 pessoas, e não estou esquecendo nenhum zero, essa cidade é minúscula. É basicamente um caldeirão de diferentes religiões lá.
Existem templos, centros budistas, mosteiros e outros locais que compõem a rica história desse lugar. Agora, você sabe como são as cidades pequenas. Quando há apenas 141 pessoas em uma cidade pequena, você sabe que é algo muito íntimo. Todo mundo conhece todo mundo. Na época do caso de Crystal, havia cerca de 120 pessoas morando em Crestone. Era realmente seguro e todo mundo se dava muito bem. Simplesmente não havia muitas pessoas para ter conflitos, de modo geral. Crestone era um lugar onde dava para dormir tranquilo com as portas destrancadas. Eu sei que a maioria de nós não vai, mas as pessoas realmente não achavam que algo ruim ou maligno morava aqui. Era um centro de muitas, se não de todas, as religiões. Mesmo que o lugar em si fosse cercado por dunas de areia remotas e não houvesse nada por quilômetros e quilômetros, as pessoas ainda dormiam tranquilas à noite, sabendo que nada poderia acontecer. Outro fato interessante sobre Crestone é a existência da cidade vizinha Hooper. Agora, Hooper é uma cidade ainda menor do que Crestone. Se você achou que 141 era um número pequeno a 81 pessoas, mas não é por isso que Hooper é conhecida. Se você gosta de teorias da conspiração sobre alienígenas, talvez já conheça Hooper. Mas para aqueles que não sabem, Hooper abriga a Torre de Observação de OVNIs. É um lugar onde avistamentos de OVNIs são frequentemente relatados. Essa atração turística da Torre de Observação era originalmente um celeiro pertencente a uma mulher chamada Judy Meselin. Em 2000, Judy, uma pecuarista em dificuldades, decidiu transformar seu celeiro em um local para observar OVNIs, após diversos relatos desses objetos nos céus. De acordo com Judy, muitas pessoas acampavam em seu celeiro na esperança de ver um OVNI sem a permissão dela. Veja bem. Ela decidiu transformar seu celeiro em atração turística após obter permissão dos comissários do condado. Judy vendia mercadorias de alienígenas e camisetas, o que mantinha seu negócio funcionando. Ela viu uma chance de melhorar suas finanças e ajudar um pouco a cidade, e aproveitou. A Torre de Observação de OVNIs é um rancho de 20 acres com uma plataforma de 3 metros, onde visitantes podem sentar, observar o céu e talvez ver um OVNI ou ser extraterrestre. Aparentemente, em 2023, Judy afirmou que houve 163 relatos de avistamentos de OVNIs, dos quais 27 foram vistos por ela mesma. Ela também dava entrevistas e organizava conferências sobre OVNIs lá. Desde sua criação, mais de 30 mil pessoas visitaram a Torre de Observação. Sei que você deve estar se perguntando como isso se relaciona com Crystal. Crestone para Hooper e o despertar espiritual, alienígenas e OVNIs. Vamos falar disso já. Era onde Crystal morava perto. Se você se lembra, Crystal, Elijah e a filha Kasha moravam em Denver antes de Crystal querer se mudar. Elijah percebeu que Crystal não queria ficar lá. Era óbvio, e ela estava deprimida. Por isso, ele apoiou sua decisão de se mudar sozinha para Cresto. Ela deixou Kasha com Elijah e eles basicamente terminaram o relacionamento. Acredito que foi pela distância, mas ambos mantiveram contato e continuaram ótimos amigos. Elijah estava pronto para cuidar de Kasha e queria que Crystal fosse livre para fazer o que quisesse em Cresto. Como viver em Denver tinha cobrado um preço tão alto dela, agora ela estava usando o álcool como um mecanismo de enfrentamento. A mudança para Crestone foi motivada tanto por razões espirituais quanto para iniciar sua sobriedade. Crystal se adaptou facilmente em Crestone. Ela conseguiu emprego em uma cervejaria local e começou a tocar em uma banda. Morando em Crestone, Crystal mantinha Elijah informado. Mesmo separados, ainda conversavam quase todos os dias sobre Kasha e outros assuntos. Mas a mudança dela e a felicidade que veio junto seriam temporárias, porque em julho de 2016, Crystal desapareceria. De acordo com Elia, com quem Crystal compartilhava todos os seus pensamentos e sentimentos, ela ligou para ele antes de desaparecer. No telefone, ela parecia preocupada. Ela dizia ser vidente, dessas pessoas com sexto sentido que sabem quando algo bom ou ruim vai acontecer. Era exatamente assim. E aquela ligação com Elia só poderia ser descrita como um presságio. Ao telefone, ela contou a Elia que sentia um pressentimento ruim de que algo aconteceria com um dos dois e por algum motivo não conseguia evitar.
Elia ficou surpreso com essa revelação repentina que Crystal havia feito, mas ele teria uma surpresa ainda maior, porque alguns dias depois, Elia foi emboscado por um estranho a ponto de perder a consciência e acabou no hospital com esses ferimentos. Felizmente, ele se recuperou totalmente, e Crystal foi a Denver passar alguns dias com ele até sua melhora. Ela acabou indo embora, mas isso consolidou as suspeitas e o pressentimento na mente de Elia. Mas logo algo aconteceria com a própria vidente. Como já mencionado, Crystal e Elia conversavam ao telefone todos os dias. Nunca passava um dia sem que Crystal ligasse para Elia para perguntar sobre ele, caixa e outras coisas. Desta vez, porém, Crystal não ligou para ele. E quando Elia ligou para ela, ela não atendeu o telefone. Isso foi estranho. Por que Crystal sumiria assim? Ela nunca fez isso antes. O que estava acontecendo? Elia ligou para a polícia e registrou o desaparecimento após dias sem notícias dela. Elia, porém, não sabia que alguém já havia registrado o desaparecimento de Crystal. E curiosamente foi o senhorio dela. Mas por quê? Bem, lá em Crestone, no dia 13 de julho de 2016, uma mulher chamada Ara MacDonald notificou o escritório do xerife sobre o desaparecimento de sua inquilina, Crystal. Veja, Ara tinha contado à polícia alguns dias antes que foi visitar Crystal em sua casa porque era dia de pagar o aluguel. Ao ver Crystal em casa, ela logo se preocupou, pois Crystal parecia muito abalada e estressada. As roupas dela estavam bagunçadas e ela não estava bem. Ao ser questionada por Aura, Crystal revelou que saiu na noite anterior e achava ter sido drogada e forçada contra a vontade. Após o registro do desaparecimento, a polícia foi direto para a casa de Crystal e conseguiu entrar. Para a surpresa do investigador, a casa estava normal, sem sinais de roubo ou desordem. Não parecia que Crystal simplesmente tinha feito as malas e ido embora para algum lugar. Mas o celular de Crystal foi encontrado no chão da casa. A bateria tinha acabado, estava descarregado e presumivelmente foi abandonado ali. A polícia achou também a medicação diária dela, sem a qual Crystal não conseguia se mover ou sair de casa. A polícia verificou a cozinha e a geladeira, onde ainda havia comida fresca. O local estava bem abastecido. Isso só podia significar uma coisa: Crystal não tinha planos de ir a algum lugar ou sair de vez. O telefone e os medicamentos dela estavam na casa, mas não havia sinal de Crystal e, até onde se sabe, ela não contatou ninguém nesse período. Então, se ela tinha acabado de reabastecer a despensa, limpar a casa e claramente tinha planos de ficar por um bom tempo, para onde ela poderia ter ido? A polícia tinha muito pouco com o que trabalhar nesse caso tão confuso e bizarro. E, como eu disse antes, esse tipo de coisa não acontece em Cresto. Era uma cidade pequena, aparentemente isolada, mas considerada segura. A polícia não tinha experiência com desaparecimentos ou crimes graves. Então, onde estava Crystal? Essa era a maior preocupação para seus entes queridos e todos em Crestone, pois a notícia se espalhou rápido. Na época, a polícia só podia refazer os passos dela do dia anterior e checar seu celular. Além disso, eles queriam saber o motivo pelo qual Crystal estava tão angustiada no dia em que se encontrou com sua senhoria. Então, para onde ela tinha ido naquela noite, em uma noite que acabaria sendo traumática para ela? A linha do tempo é incerta, mas sabemos que, na noite antes da visita da senhoria, Crystal foi a uma roda de tambores em Cresto. Uma roda de tambores é uma festa ao redor de uma fogueira, onde as pessoas se reúnem para tocar tambores grandes e cantar, aproveitando o calor das brasas à noite. É uma maneira dos entusiastas se reunirem, curtirem, tocarem música e se reconectarem com a natureza. Crystal gostava de convites animados, então foi. Mas, ao que parece, a noite dela terminou mal porque alguém com intenções nefastas se aproveitou da Crystal, que estava embriagada. Ela ficou muito desorientada e abalada após o ocorrido. Ela conseguiu voltar para casa, mas estava claramente em sofrimento. Foi nesse estado que Ara a encontrou. É assustador para qualquer mulher passar por isso, e devastador que tenha ocorrido em uma festa cheia de pessoas. Mas o suspeito nunca foi pego. Também não sei se Crystal denunciou isso à polícia. A polícia suspeitava que esse indivíduo tinha ligação com o desaparecimento da Crystal. Talvez ela tenha ameaçado denunciar a agressão à polícia, mas não conseguiu fazê-lo. A polícia não sabia ao certo e só buscava a explicação mais plausível.
A polícia falou com algumas pessoas na festa. Queriam saber se alguém viu o ataque a Crystal ou o suspeito. Só precisavam de pistas para desvendar o mistério. Não sei se descobriram algo sobre o ataque ou o suspeito, mas ouviram algo estranho, o que deixou a polícia um pouco confusa. Se você se lembra, Crystal foi dada como desaparecida pela senhoria em 13 de julho. Pessoas na festa disseram ter visto Crystal em uma roda de tambores em 18 de julho. Isso foi 5 dias após o boletim de desaparecimento dela, sem contato com ninguém. As pessoas viram Crystal na roda de tambores após seu suposto desaparecimento? A informação era confusa, e mesmo que pudesse ser atribuída a outra mulher parecida com Crystal, a polícia não podia ignorá-la. Precisavam investigar todos os ângulos antes de seguir para o próximo. Então, a próxima coisa que a polícia fez foi realizar buscas. Eles reuniram voluntários das áreas vizinhas e, juntos, vasculharam as vastas e remotas dunas de areia de Cresto. Houve buscas aéreas, buscas terrestres e toda uma unidade canina que vasculhou as diferentes áreas de Cresto. A polícia vasculhou a área da festa, procurando também ao redor da casa de Crystal e nos locais que ela frequentava. A polícia foi ao trabalho dela, onde não era vista desde 13 de julho. O Departamento de Investigação do Colorado foi acionado devido à complexidade e bizarrice do caso, que fugia à rotina da polícia local. Mas nada apareceu. Literalmente não havia nenhuma pista sobre para onde Crystal poderia ter ido. As buscas foram mal sucedidas, mas não pararam. Enquanto isso, a polícia estava com o telefone da Crystal em sua posse e decidiu analisá-lo. Eles acharam que poderia haver alguma informação importante nele que levasse a algumas respostas. E de fato, havia um detalhe muito peculiar que se destacou quase instantaneamente. Era uma chamada no telefone da Crystal. Não sabemos quando a ligação foi feita, mas foi a última chamada antes de Crystal parar de usar o telefone ou ele descarregar. E veio de um homem, mas não era comum, pelo menos para a polícia ou moradores locais. Não sabemos quem era esse homem, onde ele morava ou qual era o seu nome, mas sabemos que ele era encrenca. Ele era conhecido em Creston por ser violento e ter longo histórico de drogar bebidas de mulheres e manter relações sem consentimento. Esse homem tinha antecedentes criminais, era perigoso para mulheres e agia de forma semelhante ao ataque sofrido por Crystal antes de desaparecer. Outros inquilinos também relataram a presença de pessoas estranhas entrando e saindo da casa de Crystal. Essas pessoas estranhas têm ligação com o homem que telefonou para Crystal antes do desaparecimento dela? Com base nas informações disponíveis, esse homem é a última pessoa a interagir com Crystal. Então, não é uma suposição absurda. Ainda restam dúvidas. Por que esse homem ligou para Crystal e como conseguiu seu número? Esse era o mesmo homem que atacou Crystal no Círculo de Tambores? E ele é responsável pelo desaparecimento da Crystal? Mesmo que esse caso tenha acontecido em uma comunidade tão pequena, praticamente não há pistas. Não sabemos se a polícia investigou esse homem misterioso ou se ainda investiga o caso. Não devia ser tão difícil, pois ele já tem antecedentes criminais. Mas considerando o progresso no caso Crystal e nenhuma prisão após 9 anos, isso já diz muito. Claro, em qualquer caso como esse, há muita especulação e teorias, e o caso da Crystal não é exceção. A primeira teoria tem a ver com a Crystal ter fugido de casa, e logo de cara isso é inacreditável por vários motivos. Primeiro, a Crystal tinha uma filha, ela tinha responsabilidades. Ela nunca simplesmente iria embora assim, só porque queria embarcar em alguma jornada espiritual. Ela teria pelo menos avisado o Elijah, se não a senhoria ou os amigos dela. Elijah e Crystal falavam diariamente ao telefone sobre tudo, sem nunca mencionar a ideia de desaparecer. Se esse era o plano da Crystal, ela não deixou claro. Além disso, o estado da casa não sugeria fuga. A geladeira estava abastecida, os remédios permaneciam lá e ela não levou o celular. O cartão de crédito dela não teve atividade. Muitos afirmam que esse não é um comportamento típico de quem foge, pois ela teria levado o remédio, já que não vivia sem ele. A segunda teoria, que é a mais plausível, é que houve crime, e o culpado foi o homem misterioso que agrediu Crystal naquele círculo de tambores. A polícia suspeitou que ele fosse o homem que ligou para ela e pode tê-la ameaçado para evitar denúncia.
A polícia também acredita que houve crime no desaparecimento de Crystal e há várias pessoas de interesse, mas até o momento não sabemos se houve alguma prisão ou novos desdobramentos. Se for o caso, essa informação não foi tornada pública. Já que falamos de teorias, o povo de Crestone e Hooper também tinha sua própria, diferente de qualquer teoria de crime real que você provavelmente já ouviu. Abdução alienígena. Muitos acreditam que o sumiço de Crystal foi uma abdução alienígena, já que sua casa ficava em um famoso ponto de avistamento de OVNIs, o que torna a ideia menos absurda. Mas mesmo que você não acredite em alienígenas, abduções ou extraterrestres, esse caso continua misterioso e assustador. Não sabemos o que aconteceu com Crystal naquela noite, para onde ela foi ou se foi abduzida, nem se algum dia descobriremos. A polícia não acredita na teoria dos alienígenas por motivos óbvios, e ainda acha que o que aconteceu com Crystal foi obra de terráqueos, não de seres intergalácticos. Mas a pior parte desse caso é que Crystal nunca foi encontrada. Ela ainda está em algum lugar por aí, e embora eu odeie dizer isso, as chances de encontrá-la viva quase 10 anos depois não são nada boas. Ainda há uma recompensa de $25 mil por informações sobre Crystal ou prisão ligada ao caso, mas a investigação ficou parada por muito tempo. Em 2022, 6 anos após seu desaparecimento, a polícia buscou um acampamento perto de Creststone e encontrou restos humanos. A descoberta foi assustadora e todos temeram, mas a polícia suspeitava que os restos não eram de Crystal. Eles analisaram e confirmaram que os restos não eram dela. Eram cinzas de outra pessoa espalhadas ali pela família dele. Apesar do alívio, ainda não trouxe resposta para o caso da Crystal. Era como se ela simplesmente tivesse desaparecido da face da Terra, fazendo com que aquela teoria dos alienígenas fosse realmente a única solução plausível neste momento. Em agosto de 2025, o Departamento de Investigação do Colorado atualizou o público sobre suas descobertas. Em 6 de agosto, uma equipe com cães farejadores de cadáveres foi enviada a um local não divulgado, supostamente ligado ao caso. Não sabemos se a equipe achou algo útil, pois mantém as informações em sigilo. O pedido de dicas sobre o caso Crystal foi renovado, então tire suas conclusões. Eu sinto que, se eles tivessem encontrado algum resto mortal ou algo assim, provavelmente teriam informado ao público, então parece que, por enquanto, ela ainda continua desaparecida. Ainda não há novidades, mas espero que a polícia traga respostas para Kasha, filha de Crystal, que não vê a mãe há quase 10 anos. Crystal estava na vida da Kasha e, de repente, sumiu, sem ser encontrada, deixando Elijah e Kasha sozinhos. Existe algo profundamente humano em querer mais, em desejar paz, propósito e verdade. Mas a verdade sombria é que nem tudo que parece espiritual é seguro. Nem tudo que parece iluminado é puro. Crystal era apenas uma mulher em busca de algo real. E às vezes, quando buscamos sem discernimento, podemos acabar entrando diretamente em coisas extremamente perigosas. Esse anseio, essa inquietação e esse desejo por algo mais não estão errados. É humano. Crystal só queria paz. Mas o que ela encontrou foi muito pior. Novos amigos, nova liberdade, uma vida totalmente nova. Esse era um novo começo para Taylor Bell, de 17 anos, mas durou apenas 4 dias. Na noite de 5 de setembro, ela disse à colega de quarto que voltaria em algumas horas, pegou as chaves, saiu do dormitório e desapareceu. Sem ligações, movimentação bancária ou indícios de que voltou para casa. Taylor achava que ia se encontrar com alguém que conhecia, mas outra pessoa estava à espreita. Taylor Bell cresceu em Viena, Virgínia, como filha única criada por seus pais, Matthew e Janet. Seus pais se divorciaram cedo, então Taylor aprendeu rapidamente a conquistar seu espaço no mundo. Ela não tinha irmãos e criou seu próprio círculo. Ela era extrovertida, expressiva e estava sempre registrando sua vida. Mantinha um blog onde escrevia sobre tudo, amizades, paixões, pequenas vitórias. Se algo era importante para ela, ela escrevia. No outono de 2005, Taylor ingressou na Virginia Commonwealth University, em Richmond, tendo sua primeira experiência real de independência. Ela se mudou para um dormitório, conheceu pessoas rapidamente e logo fez novas amizades, incluindo sua colega Emma.
A mãe dela contou que Taylor parecia muito feliz ao telefone, animada, esperançosa e como se tivesse iniciado um novo capítulo da vida, e realmente tinha. Mas a faculdade não é só novas aulas e novos amigos, é uma nova liberdade. E às vezes, a liberdade te apresenta a pessoas que seus pais nunca deixariam entrar pela porta da frente. Era a noite de 5 de setembro de 2005. E enquanto as garotas, Emma e Taylor, estavam se acomodando nos quartos do dormitório e dando os toques finais no quarto, o namorado de Emma fez uma visita a elas no dormitório feminino. Para não atrapalhar os dois, Taylor resolveu sair do dormitório por um tempo, pegou as chaves e avisou Emma que voltaria em algumas horas. Emma se lembra vagamente que Taylor queria encontrar alguns amigos. Mas, tragicamente, essa seria a última vez que Emma veria sua nova colega de quarto. O tempo passou, e Emma depois voltou para o dormitório, mas não havia sinal de Taylor. As coisas dela estavam exatamente do jeito que estavam algumas horas atrás, mas Taylor havia desaparecido. Emma não pensou muito, e supôs que Taylor provavelmente voltaria às aulas. Mas ela estaria muito enganada. O dia seguinte chegou e Emma foi para a aula, e quando voltou, ainda não havia sinal de Taylor. Agora era o momento em que ela começou a se preocupar. Onde ela estava? Essa era a pergunta que passava rapidamente por sua mente. Será que ela só faltou ao primeiro dia de aula? Isso não era comum nela. Taylor, por exemplo, estava empolgada para iniciar as aulas na faculdade e pronta para o semestre. Mas agora, parecia que ela não só não voltou para casa, como também perdeu sua primeira aula. Emma também verificou se o carro de Taylor estava em algum lugar no estacionamento, mas ele também não estava em lugar nenhum. Então, Emma decidiu não esperar mais do que já havia esperado e envolveu a polícia do campus, notificando-os sobre o desaparecimento de Taylor Bell, de 17 anos. Alguns policiais passaram pela porta de Taylor e foram ver suas coisas para verificar se ela havia levado algo de valor com ela. Basicamente, a polícia inicialmente pensou que, repitam comigo, ela tinha fugido. Talvez ela não estivesse tão animada com a faculdade quanto demonstrava. Talvez ela só quisesse dar um tempo. Talvez a pressão fosse demais. Mas essas teorias logo perderam força quando a polícia descobriu que a medicação de Taylor, que ela precisava tomar diariamente, ainda estava no dormitório. Ela levou a carteira e as chaves do carro, mas se tivesse fugido, como pensou a polícia, teria levado também sua medicação importante. Isso era inegociável para Taylor. A polícia então vasculhou todo o campus na esperança de encontrá-la, ou pelo menos encontrar seu carro em algum lugar. Mas a busca não resultou em nada. Era como se Taylor e seu carro tivessem desaparecido no ar. Ela não atendia o telefone, o que era estranho. Então a polícia conversou com Emma. Eles queriam saber se ela tinha alguma ideia, mesmo que mínima, de onde Taylor poderia estar naquele momento. E ela de repente se lembrou que Taylor lhe disse, pouco antes de sair pela porta, que ia encontrar alguns amigos e prometeu voltar dentro daquelas poucas horas mencionadas anteriormente. Emma contou à polícia tudo o que sabia. Ela não sabia quem era esse amigo, mas agora havia uma possível pista. Esses amigos de Taylor podem ter sido os últimos a vê-la antes do desaparecimento. A polícia então começou a agir. Mas antes disso, a polícia avisou a mãe de Taylor lá em Viena. Quando ela recebeu a ligação, tenho certeza de que você imagina como o mundo dela mudou. Era para ser o primeiro dia de aula de Taylor, mas agora ela estava desaparecida. Janet entrou no carro e fez a viagem de 2 horas de Viena a Richmond. Durante a viagem, Janet ligou insistentemente para o celular de Taylor, esperando que ela atendesse, mas isso não ocorreu. Assim que Janet chegou a Richmond, ela colou cartazes de pessoa desaparecida da filha em todas as paredes e fez um apelo ao público para que qualquer pessoa com informações sobre Taylor se manifestasse. E finalmente, depois de 10 dias sem contato com ela e sem pistas da polícia do campus, o caso foi entregue à polícia de Richmond. A polícia de Richmond revisou o caso, analisando a conta bancária e o uso do telefone dela. Como Taylor, eles também ficaram em silêncio. Taylor não tinha usado nenhum dinheiro nem o telefone desde o dia em que desapareceu. Isso era alarmante. A polícia focou em achar o carro dela e 2 dias após o caso ir para a polícia de Richmond, 12 dias após o sumiço, encontraram o veículo.
O carro dela foi achado em uma rua residencial abandonada, a poucos quilômetros do campus. Chamaram uma unidade canina e uma equipe forense para examinar o carro. Embora nenhuma evidência viável tenha sido encontrada, um cão farejador levou a polícia até o skatista Jessé, que morava próximo ao local onde o carro foi achado. A polícia agora tinha outra pista. Era um homem aleatório que morava perto do campus, e um cão de serviço os levou até ele diretamente do carro de Taylor. Mas o que esse cara teria a ver com o sumiço de Taylor? Bem, os detetives estavam prestes a descobrir. Então, Jesse foi interrogado pela polícia e ficou completamente confuso. Ele não conhecia Taylor e, quando a polícia confirmou seu paradeiro na última noite em que Taylor foi visto, eles praticamente chegaram a um impasse. Jesse tinha um álibi forte para aquela noite e ele realmente parecia não ter nada a ver com o caso. No fim, ele foi liberado e deixou de ser suspeito. Isso não foi bom para a polícia, pois estavam novamente sem pistas ou informações sobre Taylor. Mas eles não pararam por aí. A polícia decidiu investigar os amigos que Taylor deveria encontrar naquela noite fatídica. Então, eles verificaram as imagens das câmeras de segurança nos dormitórios. Havia uma câmera na entrada do dormitório, e isso finalmente os levou na direção certa. Então, o que a polícia viu nessas imagens? Pouco antes das 22h30, um homem de roupas escuras foi visto aparentemente esperando alguém fora dos dormitórios. Ele parecia mais velho que Taylor e foi visto andando de um lado para outro com as mãos nos bolsos. Depois de um tempo, saiu e logo Taylor foi atrás. O homem certamente tinha ligação com ela. Pelo que parecia, ele supostamente estava esperando por ela. Até então era só uma suposição, mas a polícia decidiu investigar mais. Mas lembra do carro do Taylor? Bem, a polícia não encontrou nada alarmante, mas encontrou impressões digitais no volante que não pertenciam à vítima. Ao analisar as digitais no sistema, a polícia encontrou uma correspondência. Era Benjamin Foley, de 37 anos, e se essa idade já não fosse alarmante o suficiente, o que deixou a polícia ainda mais atenta foi o fato de ele ter antecedentes criminais. Veja, 2 anos atrás, ele foi condenado por agredir uma ex-namorada. Ele passou um total de 3 meses na prisão por esse crime. Benjamin também se parecia muito com o homem nas imagens. Mas o que ele fazia perto dos dormitórios? E por que esperava Taylor? Bem, Benjamin era um pai divorciado de 2 filhos, fotógrafo iniciante e se descrevia como um skatista gótico dos anos 1980, seja lá o que isso signifique. Para minha surpresa, ele conhecia Taylor. Eles se conheceram em 2005 antes dela ir para a universidade, quando visitou a Virginia Commonwealth University com o pai em um dia de portas abertas. Taylor passou a noite no AP de uma amiga e conheceu o colega de quarto dela, Benjamin, também estudante na Virginia Commonwealth. De acordo com a mãe de Taylor, Janet, Taylor e Benjamin acabaram se envolvendo romanticamente. Janet destacou que Taylor fez isso só por curiosidade e não queria mais contato com eles depois. Mas algumas fontes relatam que Taylor e Benjamin, depois desse encontro, ainda continuaram em contato por e-mail posteriormente. Taylor reencontrou Benjamin ao se instalar no dormitório antes do início das aulas. Nem preciso dizer que a polícia ficou chocada. Esse homem era 20 anos mais velho que Taylor, que ainda era menor na época. As peças começaram a se encaixar. Então, a polícia chamou Benjamin para interrogatório na delegacia, e como era de se esperar, ele afirmou que não sabia o que tinha acontecido com Taylor naquela noite. Segundo Benjamin, ela o encontrou e ficaram um tempo no carro dela, explicando as impressões digitais. Depois, cada um foi para seu lado. Ele garantiu que não sabia o que aconteceu com Taylor após o encontro. Mas a polícia não acreditou em nada disso. É verdade que eles não tinham nenhuma prova incriminadora contra esse cara, mas isso não duraria muito tempo. A polícia obteve um mandado de busca para a casa de Benjamin e, ao revistar seus pertences e eletrônicos, ficou totalmente chocada. Benjamin possuía várias armas, e seu computador e discos rígidos estavam cheios de conteúdo adulto inapropriado e explícito envolvendo adolescentes. Preciso dizer mais alguma coisa? Os CDs, discos rígidos e todos os outros dispositivos de armazenamento estavam etiquetados com uma caligrafia que correspondia à de Benjamin. Definitivamente era a propriedade dele. Mas, fiel ao seu estilo, Benjamin negou tudo e culpou o vizinho idoso falecido, dizendo que ele havia lhe dado todas essas coisas.
Esse homem teve a coragem de colocar toda a culpa em um vizinho que nem está mais vivo. Vale lembrar que, quando a caligrafia de Benjamin estava em todos os discos rígidos, fica claro como o dia. Bem, a polícia obviamente não acreditou em nada disso e prendeu Benjamin em setembro de 2005 por posse desse material explícito. Agora, tudo o que restava era descobrir o envolvimento de Benjamin no desaparecimento de Taylor. Caso você tenha esquecido, Benjamin era fotógrafo e tinha muitas fotos em seu computador, além do material duvidoso que foi descoberto pela polícia. Ele tinha várias fotos de Taylor, prédios aleatórios e outras coisas. Você deve se perguntar por que a polícia analisava tantas fotos sem questionar Benjamin sobre Taylor. Bem, Benjamin não estava dizendo nada, ele estava de boca fechada e não falava com a polícia, nem dava qualquer informação sobre Taylor ou o que aconteceu com ela. Então a polícia teve que investigar por conta própria, e depois de mostrar as fotos que Benjamin tirou para várias pessoas que o conheciam, uma pessoa identificou uma certa foto. Era a ex-namorada de Benjamin, com quem ele havia terminado há pouco, e reconheceu algo familiar nas fotos. Era uma foto de uma casa abandonada onde os pais dela já moraram no condado de Matthews. Ela se surpreendeu ao ver aquela casa entre as fotos, pois era bem discreta. Mas não para a polícia, que enviou uma equipe para vasculhar a casa abandonada. Ficava a cerca de 160 quilômetros de onde Taylor foi vista pela última vez, mas os investigadores precisavam tentar. Já estava se aproximando de um mês desde o desaparecimento de Taylor, e quando a polícia vasculhou a área ao redor da casa no condado de Matthews, eles se depararam com um barranco e foram atingidos por aquele cheiro forte e inconfundível. As coisas não estavam indo bem. No final, a polícia fez uma descoberta devastadora. Como previsto, encontraram restos mortais perto do barranco que, pelos registros dentários, eram de Taylor Bell, de 17 anos. O estado dos restos mortais impossibilitou determinar a causa da morte dela. Mas agora, a busca por Taylor finalmente tinha acabado. Mas não foi um final feliz. Taylor, que tinha apenas 17 anos, perdeu a vida. E a vida, como os pais de Taylor sabiam, nunca mais seria igual. Após a descoberta, Benjamin ficou mais cooperativo e aberto ao diálogo com a polícia. Talvez ele soubesse que estava acabado e ele já estava preso por causa daqueles vídeos ilegais que ele possuía até esse momento. Então, eu suponho que ele já tinha parado de esconder as coisas. Segundo Benjamin, Taylor ligou querendo encontrá-lo após terminar com o namorado. Todos sabemos como é isso. Benjamin disse que Taylor estava chateada e brava quando ele chegou. Não sei se a polícia perguntou a Emma sobre o estado da Taylor naquele dia, mas pelo que sabemos, ela parecia estar normal. Por isso, não temos certeza se esse ponto da história é verdadeiro. Mas Benjamin disse à polícia que Taylor foi até o apartamento dele e os dois tiveram relações físicas, mas aparentemente isso não foi suficiente para Taylor. Ela e Benjamin voltaram ao dormitório para pegar as chaves do carro dela e outras coisas, pois ela supostamente tinha um plano. Isso aconteceu após as 22 horas, as câmeras de segurança mostraram Taylor entrando no dormitório e Benjamin esperando do lado de fora. Isso corroborou os acontecimentos. Bem, Taylor disse a Benjamin que queria experimentar. Agora, não vou entrar em mais detalhes do que isso. Você pode preencher as lacunas sozinho, mas eles escolheram ir a uma casa abandonada a 160 quilômetros para supostamente realizar essa fantasia, já que um hotel próximo aparentemente não era opção. Para manter as coisas apropriadas, Taylor pediu para Benjamin sufocá-la, mas ele recusou. Depois disso, ela ficou brava e começou a ameaçá-lo. Ela disse que, se ele não obedecesse, ela iria à polícia contar tudo sobre ele e sobre como estavam juntos desde que ela era menor de idade. Isso deixou Benjamin em uma situação difícil, então ele achou que precisava obedecer. Mas, no processo de realizar essa fantasia, Taylor perdeu a vida. As ações de Benjamin passaram do ponto sem volta e, naturalmente, depois disso, ele entrou em pânico. Ele ficou com medo de ser pego, então precisava pensar em um plano rapidamente. E o que ele fez? Bem, em vez de ir à polícia, ele decidiu que o melhor a fazer era se livrar do corpo de Taylor perto da casa abandonada e fingir que nada havia acontecido. Ele achou que escaparia das consequências ileso. Ele não pediu ajuda, ele não chamou a polícia. Ele apenas se livrou do problema. E Benjamin seguiu seu caminho tranquilamente.
Ele também disse que estava sob influência durante o ato e não percebeu que tinha ido tão longe. Ele basicamente está tentando colocar toda a culpa em Taylor, que obviamente não está mais aqui para contar o seu lado da história, o que curiosamente é exatamente o que ele tentou fazer com sua suposta vizinha. Atribuir crimes aos mortos que não podem se defender. Naquele ponto, era difícil saber o que de fato ocorreu com Taylor, pelo estado dos restos. Mas eu não acho que Benjamin seja realmente uma pessoa confiável para começo de conversa. Ele mudava sua história constantemente, ia e voltava, e como muitos suspeitos, se recusava a assumir responsabilidade pelo assassinato. Na cabeça de Benjamin, tudo foi culpa de Taylor. Foi um acidente, e ele só fez o que Taylor pediu porque não queria ser pego. Bem, os investigadores deixaram Benjamin contar qualquer história que ele inventasse, porque sabiam que ele estava mentindo de alguma forma. Ele seria julgado por assassinato de qualquer forma, então apenas deixaram ele falar. Mas eles verificaram cada postagem em rede social, cada entrada no blog e cada diário pessoal de Taylor. E nenhuma vez houve qualquer sinal ou indício de que Taylor teria interesse nesse tipo de coisa. Para completar, a polícia também encontrou fita adesiva nas roupas de Taylor, e isso indicava uma realidade muito sombria de todo o incidente. Mesmo que Benjamin tenha tentado explicar a fita adesiva também, colocando toda a culpa em Taylor mais uma vez, a polícia tinha certeza de que Benjamin estava escondendo algo, ou pelo menos não estava sendo sincero sobre como os acontecimentos realmente ocorreram. Ele mudava sua história toda vez que um novo detalhe era mencionado, e de alguma forma conectava tudo de volta a Taylor, alegando que a culpa era dela. Após isso, Benjamin Fawley foi acusado de homicídio qualificado de Taylor Bell e já cumpria prisão perpétua pelos materiais ilegais encontrados com ele. Mas ele decidiu aceitar um acordo judicial. Ele fez um acordo do tipo Alfred para uma acusação de homicídio em segundo grau. Basicamente, ele sabia que a promotoria tinha provas suficientes para condená-lo, mas ele não admitiu culpa pelo crime. Ele apareceu no tribunal com fotos de suas filhas, talvez implorando por clemência. Isso foi visto apenas como uma atitude repugnante, usar fotos das filhas para obter vantagem em um caso criminal envolvendo uma adolescente. Eu nem consigo entender isso. Esse homem nunca deveria ser permitido chegar perto das filhas dele de novo, muito menos de qualquer mulher ou menina. Agora, essa parte pode te deixar irritado, mas como parte do acordo judicial, a sentença de prisão perpétua também foi retirada, e Benjamin recebeu uma sentença de 30 anos de prisão, o que significa que ele quase certamente será solto no mundo livre novamente em algum momento. No julgamento, ele não falou com a família Bell, nem pediu desculpas pelo que fez com uma jovem incrível, animada para começar a faculdade. De acordo com os advogados de Benjamin, ele estava relutante em aceitar esse acordo judicial e tinha uma opinião muito positiva sobre Taylor, nunca querendo machucá-la intencionalmente de nenhuma forma. Mas como todos sabemos, isso provavelmente era uma mentira. Benjamin só queria uma coisa dela, e estava determinado a conseguir isso de uma forma ou de outra. A mãe de Taylor, com quem Taylor era muito próxima, já que praticamente morava sozinha com ela após o divórcio dos pais, estava presente na sentença e ficou extremamente emocionada. Ela ficou aliviada por não enfrentar um julgamento doloroso, mas nada que o sistema ou alguém fizesse aliviaria sua dor e perda imensurável. Janet diz que nunca terá encerramento após perder sua filha, melhor amiga e alguém tão importante para ela. Ela sente extrema culpa por ter deixado a filha sair com um homem 20 anos mais velho e afirma que isso foi uma lição dolorosa. Ela implorou para que outros pais fiquem atentos às pessoas na internet e para que protejam seus filhos impressionáveis e com quem eles interagem online, porque ninguém realmente sabe quem está do outro lado da tela. Como legado de Taylor, seus pais defenderam que outros pais puxem o véu e conversem com seus filhos adolescentes como amigos, alertando-os sobre os perigos de comportamentos predatórios e dos estranhos que podem encontrar online. A internet, especialmente nos dias de hoje, é um lugar assustador para as crianças. Mas também, se não fosse pela internet e pelas fotos do computador de Benjamin e da sua conta no MySpace, provavelmente Taylor nunca teria sido encontrada, e seus pais talvez nunca tivessem tido a chance de se despedir de sua amada filha. Depois de tudo, Taylor foi sepultada no dia seguinte ao que teria sido seu 18º ou aniversário em 14 de outubro de 2005. Ela era filha única e perdeu a vida de forma tão trágica.
Nunca saberemos realmente o que aconteceu com Taylor naquela noite fatídica, mas a perda pesa muito para todos os envolvidos. Mais um caso em que a internet permitiu que pessoas escondessem quem eram de suas vítimas. E por favor, se nada mais, que a história de Taylor sirva de lição para pais em todos os lugares. Sempre monitorem seus filhos e o que eles estão fazendo na internet. Existem tantas pessoas incrivelmente terríveis por aí, apenas esperando por crianças que talvez não saibam se proteger. Taylor infelizmente não conseguiu sair dessa, mas por favor, não deixe que um dos seus filhos acabe do mesmo jeito. Em um trecho remoto de terras indígenas, uma ligação desesperada para o 911 rompe o silêncio. Uma jovem mãe relata estar presa com seu noivo e o bebê deles no banco de trás. Mas então, silêncio. Horas depois, a polícia encontra um SUV abandonado, totalmente queimado, uma casinha queimada e restos humanos reduzidos a cinzas. A poucos passos dali, dentro de uma cabana próxima, um homem é encontrado dormindo sob um cobertor, vivo, ileso, ao lado de um garoto que não deveria estar ali. A mulher que fez a ligação desapareceu. O que aconteceu nessas horas finais? Por que provocaram um incêndio? E como uma pessoa sobreviveu enquanto a outra nunca teve chance? Em 16 de maio de 2020, pouco antes das 20 horas, o Departamento de Polícia de Winnebago recebeu uma ligação de uma mulher que claramente precisava de ajuda. De acordo com a mulher, ela, seu noivo e o filho deles, um bebê de 4 meses, estavam presos em seu veículo em uma estrada lamacenta, numa área remota da reserva Winnebago. O Departamento de Polícia enviou 2 agentes de conservação de Winnebago ao local para buscar as pessoas presas no veículo. Eles não encontraram ninguém, mas conseguiram localizar um veículo abandonado, um GMC Yukon. Os agentes olharam dentro do carro e não havia ninguém lá. Também não parecia alarmante por dentro. Tudo estava normal, sem nada suspeito. Mas os agentes ainda precisavam localizar as 3 pessoas do veículo. Foram até Valtile, mas não havia sinal delas. Os agentes então procuraram e encerraram a busca quando simplesmente não conseguiram encontrar ninguém. Algumas horas depois, porém, 2 agentes de conservação de Winnebago e bombeiros responderam a um incêndio em uma casinha ao lado de uma cabana em uma área próxima. Essa área era próxima de onde o veículo abandonado foi achado. A casinha estava cercada por chamas laranja brilhantes e, infelizmente, nada pôde ser salvo. O fogo foi apagado pelos bombeiros, e quando já era seguro entrar, os oficiais da conservação de Winnebago e os bombeiros avaliaram a casinha. Quando eles entraram, foi aí que encontraram restos humanos carbonizados. De repente, as coisas tomaram um rumo muito assustador, e esse incêndio não foi um acidente, ele foi provocado por alguém. Agora, ao ver o que os policiais descobriram, eles entendiam o motivo. E então, os policiais decidiram revistar a cabana que ficava bem ao lado daquela casinha, que estava intacta. Eles entraram e quase imediatamente encontraram um colchão com um cobertor jogado por cima. Quando os policiais se aproximaram daquele colchão e levantaram o cobertor, um homem acordou assustado debaixo dele. Ele estava sem roupas e, antes da chegada da polícia, parecia estar dormindo tranquilamente, sem se preocupar com nada. Mas os policiais notaram outra coisa. O homem não estava sozinho. Um bebê estava dormindo profundamente bem ao lado do homem. Mas quem era esse homem? E quem era o bebê? E de quem eram os restos mortais encontrados ao lado, naquela casinha? O que estava acontecendo? A polícia perguntou ao homem quem era, e ele disse se chamar Jonathan, que o bebê era dele e de sua noiva Cozy Decora. Então a polícia perguntou sobre a referida noiva. Ela não foi encontrada em lugar nenhum. No fundo, eles sabiam que provavelmente algo terrível havia acontecido, então os restos mortais foram enviados para a identificação. Eles foram examinados por peritos forenses, mas não foi possível determinar a causa da morte. As brasas haviam apagado quase todos os vestígios de evidências e todas as pistas. Os restos mortais tiveram que ser identificados por meio de registros dentários, e quando os resultados saíram, os restos pertenciam a ninguém menos que Cozy Decora, de 22 anos noiva de Jonathan.
O mesmo homem que foi encontrado dormindo com seu bebê na cabana, bem ao lado da casinha em chamas. A polícia ficou surpresa. Se Jonathan estava ao lado de Cozy, por que não tentou salvá-la do incêndio? E onde estavam as roupas dele? Cozy Decora, mulher de 22 anos da tribo Ho-Chunk, vivia em Wittenberg, Wisconsin. Era a caçula de 6 irmãos e integrava uma família numerosa e amorosa. O povo da tribo Ho-Chunk é conhecido como o povo da grande voz. Eles são da tribo de língua Sioux, que se estabeleceu em Wisconsin ao contato com os franceses na década de 1630. A tribo Ho-Chunk tem diversas histórias de origem. Alguns sugerem que a tribo migrou para o meio oeste a partir da costa leste, entre os anos 800 e 1200 d.C. vindo do rio Ohio. Outros acreditam que a tribo migrou do vale inferior do Mississippi e passou a chamar o Wisconsin de lar nos anos 1500. Mas seja como for, no século XX, o povo da tribo Ho-Chunk vivia em Wisconsin, assim como em Nebraska. Então essa era exatamente a tribo à qual Cozy pertencia. O pai dela faleceu quando ela ainda era pequena, então ela foi criada principalmente pela mãe e pelo restante da tribo. Cozy também era muito religiosa e tinha uma risada contagiante, além de gostar de dançar e correr. No geral, ela era simplesmente um espírito livre. Após se formar no ensino médio, Cozy mudou-se para Nebraska e passou a ter problemas com álcool. Agora, não sabemos exatamente quando tudo isso aconteceu, mas o que sabemos é que, na época do caso de hoje, Cozy já estava sóbria há bastante tempo e estava no caminho certo para mudar de vida. Em seguida, Cozy conheceu Jonathan Daniel Rooney, de Winnebago. Não sabemos quando começaram o relacionamento, mas sabemos que Cozy engravidou e juntos tiveram 3 filhos, incluindo um bebê de 4 meses. Eles deram aos filhos os nomes de Mila, Kyson e Titus. Mas o relacionamento entre Cozy e Jonathan era bem, tudo menos perfeito. No começo, os dois estavam bem, mas depois, Jonathan começou a controlar Cozy. Ele era muito manipulador, abusivo física e emocionalmente, e bastante volátil. Ele chegou a ameaçar machucar Cozy gravemente, e amigos e familiares sabiam que ela vivia um relacionamento abusivo com Jonathan. Eu suponho que foi durante o relacionamento dela com Jonathan que a saúde mental de Cozy começou a se deteriorar, levando ao vício dela. Sinceramente, isso é só um palpite meu, pois nunca divulgaram essa informação. Mas, mesmo que o relacionamento não fosse ideal, Cozy e Jonathan continuaram juntos, e chegaram até a ficar noivos. Para falar a verdade, a vida da Cozy estava indo ladeira abaixo até que seus filhos chegaram em sua vida. E foi aí que ela se sentiu motivada a se reerguer e tentar mudar sua vida. E nas próprias palavras da Cozy, seus filhos foram sua salvação. Cozy estava vivendo em um estado muito deprimente na época, mas quando se tornou mãe, foi como se tivesse um novo propósito na vida. Ela não podia se arriscar, pois precisava cuidar dos filhos. Se Cozy era uma mãe amorosa, ela esperava mudar para melhor, pelo bem dos filhos. Na época do caso de hoje, Cozy morava em Nebraska, enquanto os filhos estavam com Jonathan. Acredito que, devido à crise de Cozy, as crianças ficaram com Jonathan enquanto ela tentava se recuperar. E isso provavelmente foi um momento de grande reflexão para Cozy. Então, ela se esforçou para sair desse buraco, e sua família e amigos estiveram ao lado dela em cada passo do caminho. E finalmente, em maio de 2020, Cozy comemorou 3 meses de sobriedade e estava fazendo planos para voltar para Wisconsin e recuperar seus filhos. Ela melhorava e queria ser uma boa mãe, realizar os desejos dos filhos e estar presente para eles. Mas ela não teria a chance de fazer isso, porque agora ela foi encontrada em uma cabana queimada e seus filhos ficaram sem a mãe. Após identificar os restos mortais de Cozy, a polícia informou a família que ficou devastada. Cozy estava reconstruindo a vida, pronta para recuperar a guarda dos filhos e se mudar de volta para Wisconsin para ficar com as crianças. Mas agora isso aconteceu. E ela estava com Jonathan, e ele, por outro lado, foi encontrado relativamente ileso. A família de Cozy ficou arrasada com a notícia e provavelmente desconfiada. A polícia também se confundiu com a cena. Cozy ligou para o 190 algumas horas antes de ser encontrada. Por que ela ligou para o 190?
estava realmente em apuros naquele momento. O carro deles estava preso na lama ou era outra situação? Só Cozy e Jonathan conheciam as respostas, mas tragicamente um deles já não estava aqui para contar sua versão. A polícia investigou mais a cabana e a casinha e levou Jonathan para interrogatório. Quando os policiais entraram na casinha já bastante queimada, começaram a buscar itens ligados ao ocorrido com Cozy horas antes. Bem, eles logo encontraram coisas bem estranhas. Perto do incêndio, a polícia encontrou manchas estranhas no chão e gotas vermelhas perturbadoras. A polícia imediatamente tomou nota desse detalhe porque isso não era nada comum. Depois, a polícia achou uma marca vermelha perto da churrasqueira a gás, parecendo uma mão. Não sabemos de quem era a impressão de mão, se foi comparada com a de Jonathan ou algo assim, mas ainda assim era alarmante. Também não sabemos se a polícia achou evidências do uso de acelerante no incêndio. Mesmo assim, a polícia continuou com a busca. Eles reviraram toda a casinha e a cabana, mas não conseguiram encontrar absolutamente nada, e era uma coisa muito importante. As roupas de Jonathan. Eles acharam muito estranho que Jonathan foi encontrado praticamente nu pela polícia. Onde estão as roupas dele? Por que Jonathan as descartou? Bem, isso era algo que só Jonathan poderia responder, então agora eles voltaram sua atenção para ele, esperando que ele fosse o responsável por desvendar o caso e explicar tudo. Mas o que Jonathan tinha para contar à polícia era tudo, menos o que eles esperavam. Logo de início, a polícia desconfiou muito de Jonathan. Também investigaram sua vida pessoal e relação com Cozy, mas nada promissor foi encontrado. Era um alerta atrás do outro. O abuso no relacionamento, a violência física sofrida por Cozy, o fim do namoro com Jonathan e sua mudança para Nebraska aumentaram a desconfiança da polícia. E então os investigadores perceberam um detalhe muito crucial. Estava no corpo de Jonathan. Jonathan tinha ferimentos na bochecha direita e no ombro esquerdo, e ou o que parecia ser um hematoma ou uma mancha vermelha no braço, e ele não conseguia explicar nenhum desses ferimentos. Eles eram compatíveis para uma briga, e pelo que a polícia achou no banheiro externo, tudo começou a se encaixar. Jonathan disse à polícia que, em 16 de maio, ele e Cozy planejavam participar de uma cerimônia na igreja indígena americana na reserva Winnebago, em Nebraska, e foram ao local buscar madeira para a cerimônia. Enquanto faziam o trabalho, foi quando o casal começou a discutir. Parece que era sobre Jonathan usar drogas ilegais. Acredito que esse também foi um dos motivos do afastamento e tensão no relacionamento do casal. Não tenho total certeza disso. Jonathan disse à polícia que Cozy ficou agressiva, o expulsou da casinha e fechou a porta. Por isso, Jonathan foi achado dormindo no colchão da cabana. Segundo Jonathan, ele não sabia o que ocorreu e disse ter sido drogado e incriminado pelo ataque a Cozy. Mas por quem? Nós não sabemos. Além disso, isso parece um salto bem grande. É uma suposição enorme simplesmente pular direto para "eu fui drogado". Então, os investigadores decidiram buscar mais detalhes. Perguntaram a Jonathan se sentiu que as coisas saíram do controle naquela noite. Jonathan admitiu que se sentiu, abre aspas, encurralado pela Cozy e seu comportamento. Seja lá o que isso signifique. Depois disso, Jonathan deixou de cooperar com os investigadores e solicitou um advogado, encerrando a entrevista por hora. Logo depois, o FBI também se envolveu no caso da Cozy, e um relatório de evidências revelou que dentro do veículo abandonado, que foi encontrado a uma boa distância do banheiro externo e da cabana na reserva, havia um galão de gasolina e uma motosserra. Jonathan Rooney, de 25 anos, foi preso em 1º de junho de 2020, quase 3 meses após o falecimento prematuro de Cozy. Ele foi acusado de homicídio em segundo grau, homicídio culposo em território indígena e destruição de provas. Jonathan declarou-se inocente de todas as acusações e agora aguardava julgamento preso. O julgamento federal, inicialmente previsto para 10 de maio de 2021, foi adiado para 16 de agosto e a família e os entes queridos de Cozy compareceram a todas as audiências, apesar da dor.
As irmãs de Cozy também estavam presentes no julgamento, já que todas eram mais velhas do que ela e sentiam que era importante estarem lá por Cozy e ajudarem a lutar por justiça para ela. O julgamento focou no ataque a Cozy e no papel de Jonathan. A promotoria apresentou seus argumentos primeiro. E de acordo com a promotoria, Cozy foi atacada por Jonathan na casinha após uma discussão. Não sabemos ao certo sobre o que foi a discussão, mas ela saiu do controle e Jonathan acabou atacando Cozy. Ele a feriu fatalmente, se desfez das roupas e incendiou a casinha para eliminar Cozy e as evidências. Acredita-se que o filho de 4 meses dele com Cozy foi a única testemunha do ataque, um detalhe angustiante de revelar. A promotoria também destacou o histórico de violência no relacionamento de Cozy e Jonathan e considerou que a discussão que o casal teve naquela noite fatídica foi a gota d'água. E foi isso que levou Jonathan a colocar seu plano em prática. Por outro lado, a defesa acreditava que a morte de Cozy foi causada por ela mesma. E sim, você ouviu corretamente. A defesa realmente sugeriu que Cozy poderia ter sido a responsável pela própria morte. A defesa argumentou que as evidências encontradas na casinha e no carro eram puramente circunstanciais e não havia motivo para Jonathan levar Cozy ao seu fim. A defesa descreveu Cozy como alguém que frequentemente pensava em acabar com tudo, o que pode ter causado a tragédia. A defesa alegou que a presença de Jonathan não prova que ele cometeu o crime. E eles também não levaram em consideração o histórico de violência e abuso de Jonathan, simplesmente ignoraram tudo isso. Agora, não sabemos se Cozy chegou a fazer uma denúncia oficial sobre a violência de Jonathan. Apenas amigos e família de Cozy disseram que Jonathan era instável e violento com ela. Mas a defesa realmente não conseguiu explicar as roupas desaparecidas de Jonathan, as manchas vermelhas perturbadoras encontradas na casinha e os ferimentos de Jonathan. Então tem isso. O julgamento terminou com ambos os lados apresentando seus argumentos e, ao final, o júri de 12 pessoas deliberou por um dia inteiro antes de chegar ao veredito de que Jonathan Rooney foi considerado inocente de homicídio doloso em 2º grau. Mas ele foi considerado culpado de homicídio culposo, assim como de destruição de provas. A sentença pela acusação de homicídio culposo seria de no máximo 15 anos e, além disso, criminosos condenados podem receber uma multa máxima de $250 mil e um período de 3 anos de liberdade supervisionada. Já pela adulteração de provas, a pena era de até 20 anos. Bem, a sentença de Jonathan foi realizada em 11 de março de 2021 e ele recebeu uma pena total de 25 anos em uma prisão federal, o que a família de Cozy considerou estar longe de ser suficiente pelo dano e sofrimento que Jonathan causou à família Decora. Amigos e familiares de Cozy pediram ao escritório do procurador dos Estados Unidos punição mais dura para Jonathan. A família dela lutou por um tratamento justo no tribunal, mas no final, 25 anos foi tudo o que ele recebeu, enquanto Cozy nem sequer teve a chance de viver para ver os 25 anos de idade. Mesmo após o autor do crime ser preso, a família Decora passou a lutar por justiça para outras mulheres indígenas, incluindo uma petição para agravar as acusações contra Jonathan e exigir novo julgamento com penas mais severas. Uma petição no Change.org, criada por um familiar de Cozy, já recebeu mais de 14 mil assinaturas e pede ajuda para pressionar por acusações mais severas contra Jonathan. Algumas dessas acusações sugeridas incluem homicídio premeditado, homicídio em 2º grau, abuso infantil qualificado, posse ilegal de armas de fogo, obstrução, sequestro e destruição intencional de provas. Stacey também apontou fatores agravantes que tornam o ataque a Cozy e o crime de Jonathan passíveis de pena de morte. Segundo Stacey, 9 desses fatores tornam o ataque a Cozy ainda mais hediondo. Para entender o que ela quer dizer, basta ouvir isto. Então, número 1. O assassinato foi cometido com o objetivo de ocultar a prática de um crime ou de esconder a identidade do autor desse crime. 2. O agressor conscientemente criou um grande risco de morte para várias pessoas, Cozy e o filho deles. 3. O assassinato foi cometido conscientemente para atrapalhar ou impedir o exercício legítimo de uma função governamental ou a aplicação das leis.
Você pode ver que, considerando tudo isso, eles tecnicamente não estão errados. Jonathan realmente fez todas essas coisas e, portanto, poderia possivelmente ser elegível para a pena de morte. O caso de Cozy não é o primeiro, nem será o último ataque a mulheres indígenas. Houve muitas mulheres antes dela, e provavelmente haverá muitas mulheres depois dela que terão o mesmo fim trágico, e, em muitos casos, a justiça foi atrasada, insuficiente ou completamente ausente. Muitos ativistas do MMW levaram seus protestos para as ruas e para a televisão, expressando suas preocupações sobre o sistema judiciário por não dar justiça justa a essas mulheres e suas vítimas. A questão é que as vantagens são visíveis, mas nunca são aproveitadas. E é isso que leva à insatisfação no final para todas essas famílias enlutadas de mulheres indígenas. Muitas pessoas parecem culpar os nativos pelo próprio sofrimento, afirmando que suas tribos tornam incrivelmente difícil para a polícia fazer seu trabalho corretamente, dizendo que os líderes dessas tribos e a polícia ficam apenas atrapalhando uns aos outros. A polícia local prefere não se envolver, deixando muitos casos sem solução. Agora, se isso é verdade ou não, eu realmente não faço ideia, mas os dois lados só querem culpar um ao outro. Mas no dia 16 de junho de 2020, uma multidão de mulheres se reuniu em frente ao Tribunal Federal em Omaha. Elas ficaram lá com cartazes nas mãos e slogans ecoando pelos megafones. Gritos de justiça para Cozy e sem fiança, mantenham ele na cadeia, ecoaram do lado de fora até as salas internas do tribunal. Como alguém que já ameaçou Cozy tantas vezes e foi fisicamente violento com ela, parece provável que Jonathan não conseguiu controlar sua raiva naquela noite. Agora, tenho certeza de que muita gente fica chateada com o fato de Cozy ter ficado com Jonathan por tanto tempo, ter tido filhos com ele e até ter ficado noiva dele. Mas o que você precisa entender é que violência doméstica e relacionamentos abusivos nunca são fáceis de desvendar ou de se afastar. É fácil dizer de longe que uma vítima deve sair de um relacionamento abusivo, mas nunca é tão simples. Vítimas em relacionamentos abusivos e voláteis são destruídas, manipuladas e sofrem lavagem cerebral pelos agressores em grande escala, assim como Cozy foi. Elas podem ficar ainda mais presas quando o agressor tenta amarrá-las com filhos, casamento ou até um noivado. Cozy teve filhos com ele, ela não podia simplesmente ir embora como se nada fosse. E Jonathan conseguiu manter o controle sobre Cozy. Mesmo sem querer voltar por Jonathan, Cozy precisava voltar pelos filhos. As coisas finalmente estavam melhorando para Cozy quando ela enfrentou seus demônios e estava esperando para se reunir com seus filhos. Ela enfim assumiu o controle da própria vida e talvez Jonathan não gostasse. Ele queria Cozy sob seu domínio para sempre. E quando ela resistiu, ele tirou a vida dela. O ataque a Cozy tem várias possibilidades. Pode ter sido premeditado, já que havia um galão de gasolina e uma motosserra no carro. E as roupas de Jonathan? Por que ele se desfez delas? Muitos acreditam que foram destruídas de propósito naquele incêndio. Uma pessoa não simplesmente tira as roupas e as queima ou as perde em uma área remota, a menos que haja algo que ela não queira que outras pessoas saibam. Além disso, a ligação que Cozy fez para o 911, isso já foi bizarro por si só. Mas algumas das perguntas sem resposta que todos nós continuamos fazendo são: o DNA encontrado na casinha foi testado? A motosserra foi testada para DNA. Qual foi o motivo? O que aconteceu que levou Cozy a pedir ajuda em primeiro lugar? E alguém ouviu alguma coisa durante o período em que o carro foi encontrado e o incêndio foi relatado? Sim, era uma área remota, mas poderia ter havido algo, qualquer coisa, que pudesse ter levado a algumas respostas. Há tantas coisas que poderiam ter acontecido de uma forma ou de outra, mas uma coisa é certa: Cozy não causou sua própria morte. Isso não faz sentido. Não entendo como a defesa achou esse motivo suficiente para defender Jonathan no tribunal. Mas a verdade é que Cozy estava ansiosa pelas mudanças em sua vida. Ela jamais poderia ter tomado uma atitude tão drástica. Espero que a família da Cozy esteja bem, principalmente após perderem entes queridos de forma tão repentina. Eu só espero que eles consigam transformar o luto em uma causa maior, porque tudo isso foi extremamente perturbador. E já passou da hora de os ataques contra essas mulheres indígenas serem levados mais a sério.